Fala pessoal, eu aqui, Moreira Terapeuta, iniciando mais um Puramente Podcast, o meu, seu, nosso podcast que fala sobre saúde mental, esse assunto que está tão em voga, tão necessário, as pessoas estão precisando tanto e a gente está aqui mais uma noite, muito felizes, eu estou sempre feliz. Estou vivo, estou alegria, estou feliz, pleno. E a gente está aqui hoje com um convidado especialíssimo, veio de outro estado, vocês vão ver aqui, conhecer a história dele, é bem interessante. Eu estou aqui do lado, né, a maravilhosa Toalá, daqui a pouco ela vai falar, mas antes eu queria falar uma coisa, quero agradecer os mais de 11 mil inscritos no Puramente Podcast. Você não se inscreveu ainda? Fala com o teu vizinho, fala com o teu síndico do teu condomínio, espalha a notícia pro pessoal. Puramente Podcast, nosso canal lá no YouTube. Inscreva-se, compartilha, curte, né? Porque é tão importante a gente estar falando sobre saúde mental e a gente está aqui, eu e Toalá, num esforço tremendo para levar informação. É um serviço realmente de utilidade pública falar sobre saúde. Então eu quero agradecer esses mais de 11 mil inscritos no nosso canal. A gente está aí crescendo a cada dia. Eu quero aproveitar também e falar da Clínica Amoreira, lá em Itapecerica da Serra. Tratamento para transtornos de todo tipo que você imaginar. Depressão, está angustiado, border, enfim. Fármaco dependente, alcoolista, dependente químico, Clínica Amoreira. Liga lá, 11 99957 0894. Você vai falar com esse que vos fala. Vou te atender e você levar teu ente querido lá para você ter um tratamento humanizado, um tratamento diferenciado. Lá estamos ali em Itapecerica da Serra. Pessoa que tá te ouvindo. Ou a própria pessoa, que pode ligar e falar comigo. Eu também quero dizer o seguinte, na segunda-feira eu fui convidado. Tive a honra de ser convidado para participar de um podcast do Rafa Salha, meu amigo, chama Eu Também Podcast. Eu, TBM, T, bola, né? T de tatu, bola, B de bola, M de Maria. Eu Também Podcast, que é um podcast também que fala sobre saúde mental. Então, eu estive lá na segunda-feira, foi ao vivo, mas está lá no YouTube. Inscreva-se lá também, procura lá, tem muita gente, tem muitos assuntos interessantes. Lá é um pessoal, gente boa demais, tá? E a Toalá estará lá, viu? Toalá Sim. também é uma das próximas convidadas que estará lá falando sobre Estarei saúde lá. mental também. E eu sempre começo falando demais, eu quero deixar um pouquinho para Toalá falar com vocês, dar boa noite aí. Boa noite, Toalá. Boa noite para lindíssima. todo mundo, obrigada. Excelente sexta-feira. Mais uma noite aqui, acho que já estamos quase indo para o nosso... Já deu 70 programas? 70 já, ô. Já deu? Já passamos? Passamos. 11.400 inscritos para sermos exatos, né? Estamos crescendo. Eu sempre falo, o que acontece se eu não desistir? Tem essa frase com você em mente toda vez que você pensar em desistir, porque todo mundo é ser humano e todo mundo cansa. Mas quando a gente cansa, era de descansar e não de desistir. Aí você Boa. pensa, né? Boa. O que vai acontecer se eu não desistir? Porque se a gente desistir, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas se a gente não desistir, coisas maravilhosas vão por vir. Eu e o Moreira poderíamos ter desistido lá atrás, mas não estaríamos aqui nos novos estúdios Quarta Cena, por exemplo. Olha, Um dos melhores só, lugares de São Paulo. Crescendo junto com os meninos empreendedores, né? O do Correio Oficial, o Corta Cena com K, @Corta Cena, se você quer ter o seu espaço, o seu podcast, fala com o do Correio Oficial, que é do Papo Mil Grau, que hoje é um dos maiores podcasts do Brasil. É verdade. Do mundo, né? Então, Sim. Esses meninos são empreendedores, são novinhos. Eu estive no Pod Invest, né? E falamos sobre essa questão da juventude, Moreira, que o Caio, ele falou o seguinte, ele é broker, né? Uhum. Ele falou, o que você acha dessa juventude que não quer nada com nada, que quer tudo na mão, que, sabe, essa geração... Falou bem assim, mesmo, de vagabundo, de não sei o quê. Infelizmente, um percentual muito grande. Eu falei, não é bem assim. Existem as excludentes, por exemplo, onde nós temos o podcast, os meninos são meninos muito novos empreendedores, eles mal dormem. É verdade. Sim. Então, quando eles não estão gravando os próprios programas, eles estão gravando com a técnica com os outros podcasts, como o nosso, por exemplo. E aí, depois eles vão pintar cenário. Tudo isso aqui foram eles que montaram, fizeram as paredes, fizeram tudo, montaram a cortina, foram atrás dos móveis, entendem tudo de iluminação, todos eles entendem de tudo. Então, assim, e eles têm começaram antes dos 20 anos. Então, assim, com 30 vão estar milionários, com certeza. Então, existe um percentual e uma juventude muito diferenciada. Sim. Não é todo mundo, né? Sim, não dá para sim. generalizar.
E isso é importante você falar isso, mental, viu? sabia? Total, né? Saúde mental. Total. Você tem um objetivo, você tem uma meta. Isso vem de casa também. Projetar vem de família, casa, né? de Tem o família. meio e tudo, né? E muitos têm oportunidade, muitos têm apoio e não conseguem fazer. Sim. E acabam enveredando por outros caminhos, Você por sabe que escolhas tem- erradas, inclusive. Você né? sabe que tem um ditado que diz assim, eu não sei, é um ditado um pouco antigo que minha avó falava, não sei se eu vou lembrar. Ela falava assim, pai rico, filho pobre, neto miserável, É. né? Porque vai trazendo facilidade. Facilidades, E aí a pessoa não busca. exatamente. E os meninos aqui do Estúdio Corta Não Cena, tem eles essa vão atrás. mentalidade. E a gente pegou a energia deles e estamos aqui. Exatamente, Né? firme Tô e lá, fortes. firmes e fortes. Tá chegando o final do ano, tô lá, amo Natal. Amo. E tá na época, então é Natal. Daqui a pouco a gente tá Gente, chegando. eu não gosto de Natal, mas eu vou procurar gostar de Natal. Sim, eu amo o Natal, né? gosto. Aliás, quero dizer que a gente está passando por um ano aí bem complicado, passamos por uma pandemia. Esse final de ano aí perdemos tanta gente, né? Muita Ontem, gente. Erasmo, né? Você Anteontem, viu né? anteontem Erasmo Carlos, né? com 81 anos. 81 anos, o grande, Gal, tremendão, Gal Costa. A semana passada. O Rolando Boldrin, né? Também. Porque, sabe por que eu tô falando isso, eu tô lá? Tem muita gente preocupada em ter. Seja alguém importante, antes de porque ter, né? seja antes de ter, É. porque todos iremos um dia embora. Deixa o teu legado. E o nosso convidado de hoje, ele vem Ele aí deixou numa o legado. batalha Exato. aí e tá aí, já tem uma caminhada e tá desenhando um grande legado, né? Tô lá, e vamos falar verdade. dele, vamos embora porque o tempo urge. Ele é empresário, empreendedor, atua já há mais de 20 anos nas áreas de beleza, bem-estar e saúde, em Cruz Alta e outras regiões do Rio Grande do Sul. Ele é cabeleireiro, barbeiro. Ele o cara faz tudo. Multi-homem. Isso. É referência nacional e latino-americano quando falamos em conhecimento dos métodos de reabilitação e dependência química. E vamos falar disso. Ele é relações públicas, você não sabia, hein? Olha. Pós-graduado em dependência química. Terapeuta integrativo e complementar. Atualmente faz formação em psicanálise. Ó, mas um psicanalista você gosta, né, Tola? Adoro. E ele é idealizador do projeto Vida ACJ, do qual nós vamos falar. Nós estamos aqui nesta noite com quem? Alcides. Cocetim Joquins. Ei, Alcides, bem-vindo! É o sobrenome, é alemão. Então a gente estava falando aqui. Falamos certo, Alcides? Alcides, Falou, Cocetim certo. Joquins. Joquins. Isso aí. É isso. E aí, Alcides, bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Que honra te ter aqui, cara. Como é que você tá? Como é que tá de São Paulo? Bem, graças a Deus, cidade maravilhosa, enorme, bom, né? Muito grande, muito ela é grande. até É maior que Cruz Alta, não? São Um Paulo? pouquinho maior. Um pouquinho maior? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Quero agradecer a Deus, né? A oportunidade de estar aí junto contigo, Moreira, e com você. Tô Muito lá. obrigada. Agradeço a Ana também, que foi meu contato. O pessoal Aninha. da técnica aí. A Ana é demais, viu, Alcides? Show A de Ana, bola, pessoal. a gente não vive sem a Ana. Faz funcionar tudo aí, né? Faz. Tem que agradecer todo mundo, sabe? Porque a minha vida, eu vejo que eu fui feito de várias mãos. Eu digo assim, que me colocaram em pé, né? Eu não fiquei Aham. de pé. Isso. Me colocaram em pé, né? Para eu poder estar hoje na minha vida aí, né? Vivendo, né? Eu sou natural de Cruz Alta, como tu falou, né? Cruz Alta, Eu tenho Rio Grande do Sul, né? Isso, Rio Grande do Sul. É perto de onde, Cruz Alta, Alcides? Perto, ele fica entre Santa Maria e a cidade de Passo Fundo. Fica Passo Fundo. no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria foi onde teve aquela fatalidade da Boate Kiss. Da boate, é. Isso mesmo. Bah, É. muito, É, aquilo ali muito Foi louco. terrível, né? Muito Você terrível. nasceu em Cruz Alta. Nasci em Cruz Alta. Você tá com quantos anos, Alcides? Permita-me. Eu tenho 54 anos. Tá novo pra Tá novo. caramba. Guri, né? Garotão, Guri. guri. Piá. Capaz. Piá. Capaz, é um piá. A Piá. Capaz, né? Gui? Bem capaz. Bem capaz. É. E você nasceu em Cruz Alta, família, conta um pouco pra gente, como é que era como é que foi, como é que você nasceu e lá na cidade, o que você fez, como é que você veio parar até aqui, né? Tá. Eu vou fazer uma linha do tempo. Faça aí, Claro, por favor, fica à bora, vontade. vamos lá. Então eu sou uma pessoa assim que teve a infância, bem dizer, na rua, sabe? Brincando na rua. Que a gente vem de uma correr. época que tinha isso, né? Exato, podia subir em árvore, correr, brincar de... Vocês falam pique-esconde, né? A gente fala alerta, se esconder, polícia e ladrão. Isso. Um monte de coisa, né? Comer fruta No pé. É. Brincar de... Onde já se viu hoje tu atirar fruta no outro? Aqui a gente tirava mamona. É. Mas que hoje faz isso, vai preso, Foi né? preso, né? E, então a gente
passa uma boa parte da infância brincando bastante, né? E o que aconteceu comigo, o meu pai, ele é... Hoje ele é bancário, não. Ele é aposentado, ele é advogado. Seus pais são vivos, pai e mãe? Sim, meu pai tem que 80, maravilha. minha mãe tem 76. Que maravilha. Minha mãe é cabeleireira, meu pai é advogado. Uhum. Eles são duas cidades interior que vieram morar em Cruz Alta, assim, se conheceram, né? O meu pai jogava muito bem bola, ele foi jogar pro banco, e do banco depois ele foi... Eu não herdei isso, eu queria jogar bola, não jogo nada. Queria aprender a jogar bola, não jogo nada. Sou aquele zagueiro de pouco recurso, sabe? Pescoço pra baixo da canela. Sei. Meu Deus Mas gosta de futebol. Gosto de futebol, acho bacana. Tipo né? o Tite, né? O Tite era assim, né? Ele mesmo fala, né? Que era o zagueirão que, né? Não era muito... Não tinha muito recurso, né? Uhum. E o interessante... E o meu pai... se conheceram, minha mãe, vieram morar em Cruz Alta. E a minha mãe começou a trabalhar muito cedo, desde os 13 anos de idade, né? E o que aconteceu quando eles se casaram, que a mãe descobriu depois que o meu pai era alcoólatra, né? Meu pai vai fazer 45 anos esse ano que ele tá limpo. Que tá limpo, é. Nossa, que bom 45 isso, anos, hein? A sua mãe descobriu que seu pai era alcoolista depois que ele casou? Casou, né? Daí dali um ano eu nasci e... Eu digo assim, ó, eu gosto muito do meu pai e minha mãe, eu honro eles. Claro. E são pessoas maravilhosas, né? Mas cada um tem seu passado. Eu tive minha passagem claro. que infelizmente, eu apanhei muito quando eu era menor de idade. Quando eu tinha até os meus 9 anos. Porque você era arteiro ou não? Era arteiro, mas não demais, assim, né? Mas não pra ter, você fala, não pra justificar as surras que tomava. Porque eu apanhava de tudo quanto é jeito por causa Entendi. Por causa do alcoolismo, sabe? Era um excesso. Por causa do excesso alcoolismo. Você é filho único, Alcides, não? Não, tenho meu irmão. Quando nasceu o meu irmão, eu parei de apanhar um pouco. Que aí sobrava pra ele. Não, ele não apanhava. Tá. Ele não apanhava. É interessante você falando, me desculpa, não perde teu raciocínio, por favor. Teu pai, você apanhava por conta que seu pai chegava alcoolizado e tinha as tretas que a gente fala lá e ele excedia-se e você acabava apanhando. Sempre. Isso acontece e continua acontecendo, né, Alcides? Infelizmente, Infelizmente. Né? E aí seu irmão nasceu? E meu irmão nasceu, aconteceu dele nascer, foi crescendo, coisa e tal. E o interessante é que eu fui uma pessoa assim que... Eu não fugia. Eu acho que isso aí eu herdei uma característica muito bom disso. Eu não fugia quando eu apanhava. O meu irmão, quando ele foi crescer e eu fui crescendo, ele fugia. Eu não. Mesmo ele pequenininho, ele fugia. Eu não fugia. Eu me lembro que muitas vezes apanhei e não escorria uma lágrima do olho, né? E quando eu chorava, meu pai falava, ó, engole a lágrima. Caramba, ainda tinha esse peso ainda. Fica quieto. Não fala, né? Então tem muitas coisas que eu vejo hoje, analisando, né? Através da terapia, né? Eu vejo que tem muitas coisas da minha insegurança foi daí. Com certeza. Sabe? Muita coisa minha foi daí, né? Mas mesmo, daí depois, quando meu pai entrou em recuperação, eu me lembro que uma vez ele me levou no ar. Foi pelo ar. Você era jovenzinho ainda, né? Se ele tá com 43 anos, você tinha uns 9, 10 anos, pela tua idade hoje. Isso, Eu me lembro até hoje, sabe, Tolá, que ele me levou e eu vi aquele negócio, a Vite, o primeiro, o gole, e de 24 a 24 horas. Isso foi a primeira vez que eu entrei no ar, foi lá, né? Eu nem sabia que podia criança lá. Porque tem uma latinha, né? Não sei na época se tinha, mas, mas dependendo do coordenador pode, né? Se é uma reunião aberta, né, Alcides? Eu era a única criança que eu me lembro, sim, vaga lembrança, né? Sabe por que ele resolveu ir pro ato? A mãe deu um ultimato pra ele, alguma coisa assim, ou ele foi por vontade própria? Boa pergunta. Eu acho que ele não se aguentava mais viver daquele jeito. Entendi. Ele mesmo? Ele mesmo. Muita... Acho que é muita dor, sabe? Claro muita que dor, é. sabe? Claro que pra é. pessoa conseguir suportar isso, né? Pode falar mais perto um pouco, Posso? Alcides. Isso, isso. Pode deixar aqui assim, ó. Bem pertinho. Isso. Beleza. Você fala baixinho que é o gaúcho, fala devagar, né? Mais tranquilinho. É quase um mantra. Sou do sul. E então foi o que aconteceu naquele momento ali, né?
Eu vejo que foi muito forte, assim, essa questão de aguentar no osso do peito, vamos dizer assim, muitas Sim. coisas que aconteceu comigo, né? Mas, e eu fui e aqui, daí ele parou de me bater. Daí depois que ele entrou, parou de me bater, coisa e tal, Depois que ele entrou pro ar. isso. Mas que interessante, você teve contato com Alcoólicos Anônimos com 10 anos de idade, Em cara. torno disso, Caramba, Não tinha a menor meu. ideia, né, que era, Pois né? é, Que ia me pois é. acontecer, né? Você foi acompanhando teu pai. Mas você tinha consciência já com 9 anos ou antes que ele era alcoólatra, que ele tinha um problema? Não, Não eu tinha. Nem entendia, não né? entendia. Eu fui entender depois, quando eu era mais novo. Entendi. Eu fui com 12, 10, depois que eu comecei, engraçado, né, 12, 13 anos, eu já comecei a entender que eu não gostava, eu odiava a pessoa que, odiava no sentido de não gostar Sim. a pessoa que bebe, entendeu? Na Sim. minha cabeça, eu tinha muitos amigos meus que bebiam com esse tal, já novos, eu não bebia. Eu fui beber com 18 anos de idade. 18 anos você começou aí, teve contato com álcool. Sim, mas antes disso, eu tive um contato com lança-perfume Loló, que era feito no morro. É. Na época no Rio de Famoso Janeiro. Loló. No Rio de Sim. Janeiro, sabe? Então, tinha um cara que trazia, quando sempre ia de férias, ele trazia do morro e vendia pra nós. E interessante, no meu primeiro contato, quando ele foi vender pra nós, assim, que era uma gurizada. A gurizada é ótima, né? É, a gurizada. Gurizada, A Rapaziada. gurizada. né? Eu cheirei aquilo lá que me deu um troço no coração e na mente, assim, que eu não gostei, não curti muito aquilo ali. Bom, aquilo foi passando. E eu tive esse meu primeiro contato com álcool por causa de uma desilusão amorosa, coisa e tal. Ai, meu Deus do céu. Isso com 18. Isso com 18. anos. Eu não usei, sabe? Eu fui começar a usar álcool com 18 anos de idade. Uhum. Fui começar a Por usar. causa conta de uma desilusão. Por causa de uma desilusão amorosa. Olha só, é tão comum, né? Na verdade, tem um índice bem alarmante que a maioria, um estudo mesmo, Aham. de que a maioria dos moradores de rua, os homens estão lá na dependência química, estão em situação de rua por conta de desilusão amorosa. Olha que interessante, né? É, verdade. E quando isso aconteceu, e daí é interessante que eu fui morar daí em Porto Alegre, e daí comecei a usava lá em Porto Alegre, coisa e tal. E daí eu passei em 2 faculdades, uma em turismo em Porto Alegre e outra em educação física em Santa Maria. Tá. E eu resolvi estudar em Santa Maria, Educação física. educação física. Daí eu fiz um tempo de educação física, não quis mais fazer. Mas até eu terminar ou não fazer, Entendi. né? Eu comecei, eu morei 2 anos em Porto Alegre, depois mais uns 2 anos e pouco em Santa Maria. E lá em Santa Maria que comecei a me afundar mesmo, Uhum. né? Daí eu já tava, e eu namorava, terminava, aquelas coisas assim, né? E o que aconteceu, certo dia, tem um amigo meu que ele me apresentou a primeira vez a maconha, tá? Daí eu comecei a usar. E eu insisti, eu digo pra tudo na vida, eu também insisto. Eu insisti, eu tenho uma coisa muito forte com o número 7, né? Eu insisti mais ou menos quase umas 7 vezes por aí, em torno disso, que eu penso. E comecei a fumar, daí depois, uma sequência, a mesma coisa, esse mesmo amigo tava junto na mesma presente quando eu comecei a usar cocaína. Aí você já tava já com uns 20 anos? 20, Em torno de 100 anos, 20 e poucos anos. E a maconha pra você acabou, o seu organismo absorveu legal, você curtia? Não gostava de maconha. Não gostava? Não, eu gostava era do Plim. Ô, Cides, é interessante você falar isso, né? Plim. Só gostava do O que Plim. é o Plim? Só a chavinha que dá aquela ligada, né? Dava, assim, Ah, tá. Né? Mas você vê, olha como é interessante você falando isso. Gente, olha como a gente fala aqui, ó, a gente sempre tá falando, sempre quando a gente traz, né, pessoas que passaram por isso, como eu passei também, enfim, mas a estrela hoje é o Alcides. Ó, porta de entrada. Álcool. Álcool.
amizade, círculo, que às vezes a gente fala que é amigos, né? Eu não Santa Maria sei, é uma não tô... cidade universitária, né? Tem muito isso também, tem que tomar muito cuidado, né, Alcides? Né? Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, falar mal do teu amigo, também não vamos citar nome. Mas às vezes amigo acaba levando para um caminho muito complicado, Isso né? não é amigo, Só, né, te gente? apresentou Um amigo maconha, depois aí, pelo que você falou, apresentou cocaína. Vejam gente que vai fazendo uma escalada. É progressivo, né, Alcides? É progressivo. E aí quando você conheceu, foi também numa balada e tal, e aí? E eu fui começando. E o interessante que eu comecei a usar bastante, né? Comecei a usar bastante. Na época nós morávamos entre três. A gente morava bem no apartamento, cada um tinha seu quarto. Eu tinha uma moto, na época era uma 350, né? E eu não sei como é que eu não morri com aquela moto, sabe? Chamada Viúva Negra, olha o nome que ela já tinha, né? O nome eu acredito muito nessa coisa de nome, porque nome a gente carrega. Tudo que a gente nomeia, a gente abençoa ou o contrário, ou né? amaldiçoa. Tudo que você coloca mal, ruim. Era muito punk. Viúva, sabe? Nomenclaturas pesadas, você traz uma energia ruim. Sim. Exato. E aquilo ali já é histórico da moto, né? E o que aconteceu nessa época, eu comecei a degringolar muito, sabe? Isso eu tava namorando com o tempo a esposa da minha filha. Minha filha hoje mora na cidade do Porto, mora em Portugal. A desilusão amorosa foi com outra pessoa, tá? Tá. Daí passou um tempo, eu tava namorando essa pessoa e tava morando em Santa Maria e tava usando também. Não, deu um bug, pera. Você tava namorando? Eu tava em Santa Maria, ó, Não. eu tive a desilusão amorosa, tá? Daí eu fui morar em Porto Alegre, fui morar em Santa Maria, e nessas histórias entre namorar alguém, ficar com alguém, coisa e tal, eu terminei namorando depois uma outra pessoa. Que é mãe da minha filha. É que você falou esposa da filha. Acho que é por isso que bugou, né? Desculpa. Que você falou esposa. Você falou esposa tudo da bem, minha se ela depois filha, casou eu falei... com a esposa. Não, desculpa, eu errei. Tem problema. Vale aí. Não, tá tudo bem. E que falei, seria normal, de repente ele namorou e a filha casou. Eu Não, falei, de repente, tudo não, bem, eu não sou preconceituosa, mas assim, a questão foi... Mas como é que Deu um casa com a bug, esposa né, da na minha Não, cabeça. já dá problema, né? Aí você teve a sua filha. Ainda não. Ainda tava namorando. Tá. Tal, né? Tava namorando ela. Você tinha entendido também isso? Eu entendi, mas eu vou esperar, E né? dentro disso, a minha mãe sempre insistiu pra eu ser cabeleireiro. E eu também Porque ela é trabalhava, cabeleireira, né? Cabeleireira, coisa e tal. Eu sempre insistia, volta e meia fazia curso com ela, coisa e tal. E fazia curso fora e estudava. Daí eu terminei me afundando muito. Daí, através do primo desta pessoa que eu fui casado, né? Mãe da minha filha. Desculpa falar essa pessoa. Não é assim, não quero melindrar ninguém. O primo dela foi o primeiro cara que me apresentou a cocaína na veia. Me apresentou como fazer. Você chegou a fazer Sim, na... fazia. Caramba, eu me tornei cara. viciado. Cara. Ele tá falando de que ano aí, Alcides? Eu tô falando. Agora tu me deu um nó na cabeça. Tem problema, mas é porque era... Eu lembro que... Aí eu tava indo pra finaleira. Eu passei por muito tempo legal, assim, fui no primeiro Rock in Rio, no segundo Rock in Rio, fiz muita festa, coisa e tal, mas festa e sempre regada, tudo... Daquele jeito. Legal, vamos dizer. O que é legal? Hoje eu não acho legal, vou dizer bem franco, eu não acho legal, porque eu deixei de aproveitar tanta coisa, porque eu tava doidão, né? Mas eu passei por muita loucura, assim. E daí eu vou chegar nesse finalzinho, assim, que eu quero dizer assim, o que aconteceu. Eu não conseguia mais estudar, não conseguia trabalhar, tá? E quando eu vi, nasceu minha filha. Que é essa que você falou que mora hoje em Portugal. Ela tem... Tá com quantos anos? Tem 30 anos. 30 anos. 30 anos. Então você tava com 24 anos. Em torno disso, é isso aí. Eu fui me tratar com 26. Tá. Então, dos 24 que nasceu tua filha, mesmo assim, com o nascimento da tua filha, você seguiu na insanidade do uso. Não foi uma motivação pra você parar. Aí que eu vou chegar cara. Eu cheguei num momento, assim, tão triste da minha vida, cara. Tão triste da minha vida, assim, ó, que... quando eu olhava a minha esposa,
antigamente, né? A mãe da minha filha, eu olhava ela na esquina, assim, e eu tava meio louco, assim, eu olhava ela lá na esquina, dobrando com o carrinho. Eu olhava, assim, eu ficava com vergonha de chegar lá, Sim. de ela ver como eu tava. Sim. Você tinha essa Consciência. crítica, essa Tinha essa consciência. Eu tinha vontade de chegar lá. Olha só como o maluco é maluco, né? Show. Quando eu chegasse lá, eu teria um ponto de exclamação na seguinte situação. E se ela me pede para eu ir para casa? E eu não quero continuar usando. Uhum. O maior casamento foi com a droga. Sim. Eu larguei filha, larguei esposa, trabalho. É uma relação pai, amorosa que a gente muito desenvolve com a forte, droga, né? Muito Alcides? forte. E eu cansei de usar chorando. Sangrando o nariz, sangrando tudo. Me lembro uma vez que eu entrei dentro de um ônibus com camisa 3/4, assim. Camisa 3/4. E eu só usava quase camisa 3/4. Assim. Porque você tava sempre com o braço machucado. Eu cheguei a... Hoje eu tenho 75 quilos. Eu cheguei a... Quando eu fui me tratar, eu cheguei a 47 quilos. Caramba. 47 quilos. Pele e osso, né? Meu Deus. Quase meu peso. Você tá com quanto, olha lá? 49 agora. Sério? Você tá tão bonita. Obrigada. É, ela é linda, né? Muito obrigada. Ela é linda. O homem que casou com ela, o cara, esse aí ganhou na Mega Sena, meu irmão. Pensa num cara feio. Mas vai fazer o quê? Mas é um cara gente boa, entendeu? Em placa, né? Tem que falar hoje que a gente não tá podendo falar, que ele tá com a garganta ruim, então hoje ele vai aguentar. Fica Legal. quieto aí, viu? A voz tá mais ou menos. Olha lá, tá falando Legal. mais ou menos. Mas assim, até o Alcides me perdoa brincar assim no meio de um assunto tão sério, Não, até pra a gente gente dar pode. uma quebrada, porque eu tô sentindo até a emoção em você, a Eu dificuldade também, até de você falar de Eu tão tô, pesado, eu porque tô. não, mas Mas cara, agora você se pode solta. chorar, teu pai não vai mais falar engole a Chora, lágrima, né? isso, tá lá, Agora chora. você já pode Meu, fica à chorar. vontade, aqui é tranquilo, é um bate-papo mesmo, eu sei que é Agora o difícil. psicanalista, ele sabe que ele Pois pode é. chorar. Agora deixa eu te né? fazer uma pergunta, é teu primeiro podcast? Podcast é. É? Primeiro por de muitos, então. isso, de muitos, hein? Você vai Obrigado. participar de muitos, precisa levar. Então, essa coisa que você fala da vergonha, que carrega, de você olhar, essa coisa é muito forte. E você tava num ônibus, Tava no ônibus. e aí, o que rolou? Cara, eu tava com uma camisa. E ela tava tanto cheia de sangue, assim, que não tinha como esconder. Eu me lembro que tinha uma parte no ônibus, assim, que ninguém sentava perto de mim, né? Como é que vai sentar? Porque as pessoas- Eu não sentaria. Porque as Eu fico pessoas viam, né? Eu fico pensando, se eu tivesse daquele jeito, eu ia me cuidar pra não sentar Eu perto. sentaria. Sabe? Eu me cuidava. É. Eu me Te cuidaria. conhecendo, você sentaria. Eu sentaria. Eu teria muito medo de sentar perto de mim. Eu Porque eu sabia É. o que eu era capaz. Entendi. Porque eu era uma pessoa que eu não daria emprego pra mim. Uhum. Entendeu? Porque eu conhecia o que eu era capaz de fazer pra conseguir droga. Eu cheguei nesse ponto. Eu acho assim que às vezes a pessoa que tá sentada aqui hoje é eu. Mas eu não gosto daquele cara que eu era. Sim. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Sabe? Uhum. Eu não gosto daquele cara que eu era. Uhum. Aquele cara lá não era legal. Não era legal pra pai, não era legal pra mãe, não era legal pra filho. Ele não era legal pra sociedade. E pra você mesmo? E pra mim mesmo. Porque foi o cara que te levou pra usar droga, inclusive. Foi esse cara que me levou pro fundo do poço. Sim. Esse cara me matou, cara. É. Esse cara me matou. E ao mesmo tempo, ele me tirou. Que profundo isso. Isso é muito bonito que você tá falando. Isso. Ao mesmo tempo, é forte, mas é muito bonito. Sim. Obrigado. E ao mesmo tempo ele me tirou, cara. Porque foi... Cara, foi tão dolorido, assim, pra sair de lá. Eu não sei, é difícil às vezes de uma pessoa compreender, a não ser que a pessoa tenha uma alma muito grande, sabe? Uhum. Pra conseguir entender isso, porque o tamanho que é tu chegar e olhar, às vezes, pra pessoa que tu ama, né? Eu me lembro que eu olhava a pessoa que eu amava, e muitas vezes eu tinha que tomar remédio. Sabe aquela história que a gente passa por um monte de coisa, que às vezes dá certo para um monte de pessoas? Para mim não deu certo. Para mim deu certo o método de comunidade terapêutica. Aham. Para pessoas da clínica,
psiquiatra, psicólogo, da psicanalista. Assim, para cada um método, lógico. Para cada religião, um método. Irmandades Anônimas. Pra mim deu certo a comunidade terapêutica. Aham. E eu passei pelo beabá de tudo isso, por religião, tudo, sabe? Não deu certo. E... Assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava em Santa Maria, você falou? Santa Maria. Fazendo faculdade. Eu voltei pra Cruz Alta. E aí você voltou. E aí você se afundou nas drogas, começou inclusive a fazer injetável e tal. E a tua família descobriu, já sabia? Como é que foi isso aí? E eles que te levaram para internação? Como é que foi essa? Como é que você chegou na internação? Como é que aconteceu eu cheguei isso? na internação? Eu passei por um monte de locais que nem eu estava falando anteriormente, né? Tá. E daí a minha ex-esposa, essa pessoa, a mãe da minha filha, Aham. né? Ela descobriu através de um tio dela que já tinha passado por um sistema que é do amor exigente, que Tá. tinha lá em Santa Maria. É um bem antigo. Através do amor exigente, eu fui direcionado para a comunidade terapêutica, que na época só tinha 3 no estado do Rio Grande do Sul, que era Fazenda do Senhor Jesus de Viamão, tinha Recréu em Montenegro, uma cidade Próxima. né? próxima, e tinha Cruz Azul. Uhum. Cruz Azul não, Desafio Jovem. Desafio Jovem. Desafio Jovem. Tá. Só tinha esses 3 no Rio Grande do Sul, depois que foi vindo as outras Cruz Azul eu conheço, que ela é forte ali na região. O movimento da Sim. droga, como foi alastrando. Sim, sim, Existe sim. mais de 500. Pois é. É. Pois é. Inclusive atender a demanda, tem uma né? história do teu pai, que levou ali pra região a questão do AA, né? Aí, exato. Não foi? Exato. É. Foi ele? E ele ajudou um monte e fundou um monte de A. Mas olha só o segmento. É, o pai dele tem uma história bem olha só interessante que também. legal o segmento, né? Pra te ver como é que é a droga, né? Muito... Daí, através dela, a gente conseguiu esse endereço. E daí, eu me lembro a primeira vez que eu fui na reunião do Amor Exigente de Santa Maria, a gente tinha que pegar um ônibus às 5 horas da tarde. Chegava às 7, a reunião Aham. era às 8. Terminava às 10, só tinha ônibus a 1 hora, a gente chegava às 3 Da manhã. da manhã em Cruz Alta. Nossa, Eu deixava o pessoal dormir e saía saiu. usar. Caramba. E eu fiz isso até eu entrar dentro da comunidade terapêutica. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia. É difícil mesmo, né, Muito. Alcides? Pra mim foi muito difícil. Eu ia morrer. Eu tenho certeza absoluta que eu ia morrer. Uhum. Absoluta que eu ia morrer. E o fato interessante, depois, que eu fui pra dentro da comunidade terapêutica, eu tô passando um monte de coisa na frente, viu? Depois. Não, fica livre, Vambora. Associação livre. Tá É. bom. Associação livre. Sessão livre, É é. ótimo, né? Não vamos seguir script, não. Vambora. E daí o louco de tudo isso, né, cara? Antes de eu chegar, olha só, da minha ex-esposa chegar nessa situação, eu passei por 3 coisas muito interessantes. Uma, Natal, era Natal, quase na finaleira, assim, né? Natal, eu cheguei, fui usar antes, né? Fui sair para comprar umas coisas e comprei a droga e usei, entrei dentro do meu quarto. E quando eu entrei dentro do meu quarto, botei um som ali, que eu gosto muito do Iron Maiden, sabe? Botei o som, olha só. E aquele gangangã, né? Aquela Rolando barulheira ali, e tal. pauleira, coisa e tal. E de repente eu ouço assim na porta. Batendo. Alguém colocou minha filha ali. E bateu na porta e deixou ela. Quando eu abri a porta, e aí, que é? Tava daquele jeito, um bichão. Louco. Daí eu vi o olhinho dela, vi que ela se assustou e teve medo de mim, saiu correndo. O jeitinho dela, gatinhando, coisa e tal, daí pegaram. Acabou. Terminou o Natal ali, né? Aham. E ali foi a minha primeira virada de chave mesmo, muito louco. Eu disse pra mim mesmo, eu nunca mais quero que minha filha tenha medo de mim ou sinta vergonha de mim. Uhum. Isso foi uma primeira virada de chave minha, né? Passou um tempo, eu tentei me matar. Mesmo? Tentei me suicidar. Não tinha ninguém em casa. Quando eu vou me matar, entra meu pai. E passa mais um tempo. Eu fazia a segunda vez que eu vou tentar me matar. Eu disse, não, eu vou ler a Bíblia.
Do mesmo jeito. Mas antes eu vou ler a Bíblia. Eu abri a Bíblia, deu o Salmo 22. Salmo 20, eu li. Enquanto eu li a Bíblia, enquanto eu lia o Salmo 22, eu pedi assim para Deus, Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais. Me ajuda. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a oração que a gente faz, né? Às vezes a gente faz muita coisa, né? Ele tá notando tudo a oração que a gente faz. Tem oração que a gente fala e o que a gente pede. Exatamente. E aquele... sempre diz sim. Sim, exatamente. Sim. Né? Eu não aguento mais. Faz eu parar. Eu não aguento mais. E eu faço qualquer coisa pra parar de usar. Não deu uma semana, aconteceu o episódio da minha ex-mulher achar pra mim. A comunidade, você fala. O Amor Exigente. O amor... Começou. A gente voltou um pouco. Entendi. Sabe? Que nem seriado, né? A gente foi e voltou agora. Voltou, sim. A gente fez um... Entendi agora. Agora encaixou. Aí você começou aí, que era... Comecei. Ia 10 horas, chegava 10 horas, até 1 da manhã. Isso. Tá. Daí eu terminei indo pra Porto Alegre. Porque não tinha... Perdão, Cides, porque não tinha grupos de AA na época lá, né? Era Amor Exigente, né? Não tinha. Sempre Mas foi muito você forte. foi pra Amor Exigente. Amor Exigente. Aí depois eu vou construir a história do Amor Exigente Tá. também. O meu pai, antes de acontecer tudo isso, ele e outros ajudaram a divulgar o AA ali na região, naquela né? região. Certo. Passou o tempo, apareceu eu. Uhum. Entendeu? Daí meu pai, minha mãe foi pro Amor Exigente junto comigo, né? Santa Maria. Não existia Amor Exigente em Cruz Alta. Certo. A gente tinha que ir a Santa Maria. Daí eu fui para Porto Alegre, que é a sede que leva depois para Viamão. Tá? A Fazenda em Viamão, a sede é em Porto Alegre. Tá? Daí eu fui lá para Viamão, fazendo o Senhor Jesus em Viamão. Tá. Enquanto isso, meu pai ama a gente de Santa Maria. Daí ele e algumas famílias mais antigas que também tinham filhos que iam em comunidade terapêutica resolveram fazer em Cruz Alta. Daí começou em Cruz Alta, o grupo em Cruz Alta. Enquanto estava lá. O interessante é que quando eu fui na comunidade, quando eu entrei na comunidade terapêutica, né? Pra se tratar. Pra me tratar. Tava dentro da comunidade terapêutica. Voluntariamente. Sim. Eu nem queria me tratar. Eu não queria me tratar. Eu queria continuar usando. Mas eu fui. Sim. Eu fui. Eu não fui... Não me algemaram e botaram lá, não. Entendi. Entendeu? Eu não queria, mas eu fui. Entendi. Porque eu achava que eu não precisava. Capaz que ia precisar. Eu paro quando eu quiser. Esse é Só um que você tinha feito um pedido pra Deus, né? Eu tinha feito pedido. Eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais. E aí quando você se viu, você tava dentro da comunidade. Tava dentro da comunidade. Interessante, muito louco, né? Às vezes eu tive... Por isso Freud explica, né? Freud explica. Eu tava num... Quando eu entrei na comunidade, cara, eu tava descendo a comunidade, de repente tem um baita de um galpãozão, tem as reuniões, tá? E quando eu tô baixando assim, eu disse, eu não acredito. Agora, vou dizer pra vocês por que eu não acredito. Quando eu cheguei lá e disse, eu não acredito, foi um sonho, uns dias antes, que eu tava chegando num lugar, e naquele lugar tinha várias pessoas bebendo, uma coisa, todo mundo feliz, tomando, assim, coisa e tal, né? E tinha uma redoma na volta, e tinha, assim, ó, criaturas que o alien passa vergonha tentando entrar e não conseguia. Tá, muito espiritual, né? Quando eu vi aquilo, eu disse, eu não acredito que eu tô chegando aqui. Você fez a associação com o meu sonho. Bom, quando eu tava lá dentro, nos primeiros dias, eu fiquei pensando, mas eu não preciso estar aqui. Eu não preciso estar aqui, mas que loucura isso. Eu não preciso estar aqui, né? E foi passando o tempo e eu fui fazendo dentro da minha cabeça redução de danos. Dentro da minha cabeça, redução de danos. Não, meu problema é cocaína na veia, né? As outras eu não tenho problema, posso continuar cheirando. Sim, as reservinhas, né? Não, mas eu acho que eu tenho problema com cocaína. Ah, tá louco. E quando eu tenho problema com maconha também. Negociando com a mente. Com a mente, Daí ele disse, mas eu tenho problema com álcool, cara. Daí eu disse, mas eu sou alcoólatra em alto grau, porque tudo eu bebia. Eu bebia, me dá vontade de usar,
E quando eu estava usando, eu tinha que tomar, né? E eu notei o quanto eu era poliusuário. É uma palavra nova, é bonita essa, né? Poliusuário. Eu nunca tinha ouvido, Poliusuário. pra mim é novo. É? Então, eu usava de tudo, né? E eu tinha preferências, mas o que eu mais queria realmente era ficar maluco. Então, se não tivesse nada, eu usava qualquer coisa. Mas a minha preferência era usar na veia, Uhum. né? Daí depois eu comecei a entender. E eu, e é muito interessante, né? A gente recebe visitas todo um mês, né? Como que chama? Como é o nome mesmo da comunidade? Fazenda do Senhor Jesus de Viamão. Viamão é a cidade. Cidade. FSJ Viamão, a gente fala Fazenda do Senhor- normalmente. E o tratamento era de quanto tempo, Alcides? 9 meses. 9 meses. 9 meses. Trabalho, oração e disciplina. É bem raiz. É, aquela Bem mesmo raiz, método bem raizão bem mesmo, raiz, né? bem E raiz. você se integrou logo? Como é que foi? Como é que foi a adaptação A e minha tal? adaptação, eu fui evoluindo dentro do tratamento. Tá. Né? Fui evoluindo dentro do tratamento. Aham. No início, eu fui pelos outros. Tá. Depois eu descobri que era por mim. Que era por você. Mas eu entendi mesmo que era por mim quando a minha esposa, tchau. Quando você é Quando tá me internado. tratando, tchau. Não, Bela, tchau. Terminou o processo amoroso Uhum. e ela Não precisa separou. baixar não, Eliseu. Passa Separou. aí, pô. Separou e daí deu. Ah, Aí coitado. daí quando eu entendi. Ó. Daí quando eu entendi Uhum. que o meu processo de recuperação, que eu não podia deixar minha recuperação na mão de ninguém. Esposa, Ah, de claro. filha, de trabalho, de pai, de mãe, nem do coordenador, de ninguém. Aí eu comecei a me tratar. Quanto tempo você estava internado que ela foi lá e falou, acabou? Obrigada. Eu recebi uma carta. Foi por carta. Caramba, Obrigada. Alcides. Nossa, Dois- eu terminar Bom, já- por carta. 2 Eu anos já vi e muito meio, acontecer isso. E 2 acontece anos e mesmo, meio, né, mais ou Alcides? menos. 2 anos e meio. Acontece, né? A 2 pessoa anos e espera. meio. 2 anos e meio. não, 2 pera. meses e meio você Eu tô tava lá. falando muito errado, né? Ah, é. 2 meses e meio. 2 meses e meio. 2 meses e meio. 2 meses e meio, mais Aí ou você menos. recebeu uma carta, ela falou assim, recebi uma acabou, carta. É, fica com Deus, se cuida aí. É, coisa e tal, mais ou menos do gênero assim, né? Aham. Eu sou muito grato a ela por ela ter me proporcionado isso, né? A minha esposa atual, que me perdoe, eu te amo, tá, Ana? Ó, beijo, tá, querida? É, Ana, ó, Ana, é outra coisa, é outro momento. É, porque eu digo assim, ó, tchê, o cara que é casado, eu sou casado com a minha esposa há mais de 20 anos, o cara tem que ser tarado, né? 20 anos? 20 Ah. anos, o cara tem que ser tarado, né, cara? Mais de 20 anos, né? O cara tem que imaginar, pensar, fazer, sabe? Tem que estar muito bem fantasias, construído, muito né? bem construído, né? É. Então o cara tem que ser muito tarado. Ele é bem freudiano. Né? Bom, eu tô há 23, então eu sou um taradão, né, cara? Tarado, cara, Eu tô há taradão. 23 anos casado. É, então, meu filho tem 23, então 23, então eu tô em torno disso, né? Então, agora eu vou apanhar. Por isso que eu amo Não- os psicanalistas. Eu amo os psicanalistas porque eles têm a mente muito aberta na questão da sexualidade. Mas o pessoal de terapia cognitivo-comportamental tem a mente aberta também. Agora É um vai pessoal apanhar, que- né? Você acha? Eu não tenho certeza. Então, ó, eu cursei psicologia, Aham. vou terminar. Só que quando eu passei pelo TCC, por tratamento, né, de síndrome do pânico, porque eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, Uhum. foi um azar meu, na verdade. Azar não. Sorte, porque eu aprendi o que não ser, o que não fazer, né? E essa psicóloga da linha do terapia comportamental, cognitivo, ela... quando eu comecei a contar as histórias para ela do que aconteceu na minha vida, ela começou a inserir a religião dela para mim. Começou a dizer que aquilo era pecado, que eu ia para o inferno. Ah, mas aí que eu perdeu a ia- mão, né? Perdeu a mão. Totalmente. Perdeu a mão. Claro. E aí eu fui fazer. Aí depois disso eu fui cursar psicologia. Mas fazia psicologia e psicanálise ao mesmo tempo. E aí eu comecei a ver a psicanálise e eu falei, cara, o TCC não é a minha praia, Uhum. né? Mas continuei a graduação, mas agora eu tô fazendo neurociência, pós-graduação em neurociência. Mas, Eu sou muito mais, assim, 100% psicanalista.
Ah, que legal. Então, você fala, de repente, para um TCC, que você tem que ser um tarado para continuar com a esposa depois de 20 anos de casado, talvez ele te enquadre numa CID de parafilia. Tomar cuidado. É. Mas, E o ô tarado, psicanalista tarado não, não, ô Alcides. Mas e aí? Aí, 2 meses e meio, rompeu, aí você... Eu entendo quando você fala assim, eu sou grato por ela ter feito isso, porque, tipo assim, foi um clique, você falou assim, quer saber? Agora eu tenho que tratar de mim, minha vida estava realmente difícil, estava indo pelo caminho errado, deixa eu cuidar de mim. Porque lá eles, embora as comunidades terapêuticas... Foi muito duro. Eu imagino, porque a gente tratou mais ou menos na mesma... descoberto tudo isso. Foi caminho, né? Tudo é caminho. Tudo é caminho. Hoje você tem essa noção, né? Exato. E aí você se enfiou de cabeça no tratamento. Falou, Aí- bom, agora deixa eu ir. Aí eu fui de tratamento, né? Tá. Tratamento, coisa e tal. Daí eu peguei, fiz o meu tratamento todo, né? Daí eu saí. Logo quando eu saí, não levou muito tempo. Ela levou a Jéssica e elas foram morar na Europa, daí morar Tá. pra lá, né? E você voltou pra casa dos seus pais. Voltei pra casa dos meus pais e logo eu fui morar em Montevidéu, no Uruguai. Fui Uruguai, morar lá. tá. Fiquei lá um tempo morando lá e depois eu voltei pro Brasil de novo. Foi quando eu voltei com essa minha esposa, Ana Luísa, né? Tá, Ana Com ela, Luísa, né? Ela ok. morava em Florianópolis Uhum. e eu em Montevidéu. Daí disse, tchê, vamos assumir, né? Vamos voltar? Vamos. Eu já tinha sido namorado dela uma época quando a gente era mais novo. Tchê, daí... Ah, você voltou com uma antiga namorada. Sim. É. Ô, Alcides, e quando você saiu e foi pra Montevidéu, você terminou... Tava limpo já, tá em recuperação. Você já estava em recuperação, porque Sim. você fez os 9 meses, você fez começo, meio e fim, né? Sim, Você fez os 9 meses. fiz Sabe por que 9 eu falo isso? Porque às vezes, quem está assistindo a gente, né, e o Alcides, pô, ele é uma pessoa que trabalha com dependência química, né, e desenvolve, e eu acompanho o trabalho dele, eu tive o prazer de conhecê-lo ano passado, e a gente está hoje aqui com você, e é uma pessoa que entende muito dessa coisa. E é tão difícil hoje, né, Alcides, as pessoas começarem o tratamento e terminar, e é tão importante isso, porque é um marco na nossa vida, né, cara? A gente terminar aquilo e falar assim, pô, eu dei conta de fazer algo, começo, meio e fim. Porque o dependente químico, ele perde a mão nesse sentido, né? Tudo que começa não acaba, né? A gente é ótimo. Por isso que eu te perguntei, né? A gente é ótimo iniciador. Ótimos Péssimos finalizadores. Exato. Essa frase é boa. Como é? Nós somos o dependente químico é ótimo, Iniciador, né? mas péssimo. Finalizador. Ah, tem muita gente que não é usuário e é assim também. Tem, claro, exato. claro. Isso aí, a pessoa tem prazer na procrastinação. Exatamente. Tem prazer. Amanhã eu faço, amanhã eu termino. Esses Agora- psicanalistas. E aí você foi pra Montevidéu, voltou com a Ana Luísa Uhum. e falou, vamos casar. Isso, daí. E aí? Antes disso, eu fiz um curso aqui em Campinas, antigamente, no Padre Haroldo. Padre Haroldo, eu ia Na falar dele. Febract. Na Febrac. Pô, eu fiz Padre Haroldo, Febract em 2005. Eu fiz em 95. Meu Deus. Ele é falecido, do o céu, Padre você vê? Haroldo. Faleceu, Falecido. grande O Padre Haroldo. Eu tenho o Paulo Montserrat, Saulo Sim, Montserrat. Saulo. Montserrat me entregando como é que é aqueles diplomas? Né? Sim. Eu tenho tanto diploma que eu não peguei, não guardei, tu não tem noção de curso Mas que você eu tem fiz na área. conhecimento, você tem conhecimento, Nossa senhora, meu irmão. sabe? É uma coisa que a Tola fala, que a gente fala aqui, é bom ter o conhecimento, é bom ter diploma, é bom ter, mas conhecimento é extremamente importante, vivência, e você tem isso, vivência né? ensina mais do Né? que técnica. E aí você foi fazer Febract, Sim. e aí como é que você descobriu, que você falou assim, pô, quer saber, eu tenho que trabalhar com isso. Como é que foi isso aí, Elci? Com isso, o quê? Desculpa. De trabalhar com dependência química? assim, Porque pô, eu já saí de dentro da minha internação. Tá, né? da fazenda Da lá. fazenda, eu queria trabalhar já com dependência química, tá? Ah, lá você teve esse despertar, essa Isso, coisa de isso. Então você não recaiu. Não, eu tô limpo até lá hoje. Eu tô há 28 então ele não- anos. 28 anos limpo, Não minha filha. recaiu, saiu dos 9 meses. Olha como é possível. 28 anos já, Alcides? Tô 28 anos, 7 meses e algumas 24 horas. É possível Graças não recair. a Deus. né? Graças a Deus. É possível não recair. Claro que é, dinossaurão aí, ó. Eu nunca mais usei nenhuma substância, né, alteradora do meu comportamento Sim. desde 5 de 5 de 94. Tô limpo. Limpo, livre É engraçado como e agradecido. todos os adictos, eles têm as datas. Sim, É como se fosse a data de nascimento. exatamente. Renascimento. 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 Eu tenho duas datas. Sim. 30 de 1 de 1968. Eu tinha certeza que você era ariano. Por quê? Não, sou aquariano. Aquariano. Ah, 30 do 1. 30 de 1. Ah, 30 do 1.
Ah, não, mas eu achei que você fosse pela determinação. Isso aí foi... Aquário tá bom, aquário também é um bom signo, é um Eu sou signo. uma viagem. Aquário é muito Sua viagem é ótima. aventureiro. Eu sou uma viagem. É. Porque agora, com 54 anos, eu resolvi migrar de profissão. Sim. Eu vou ser psicanalista. Uhum. A minha esposa me apoia. Não, enquanto tiver o salão, vamos até eu fazer... E você tá terminando psicanálise agora. Fevereiro, termino no máximo até... Eu gosto de botar sempre um pouquinho pra frente, porque eu nunca sei o que pode acontecer. Sim. Porque o controle eu não tenho de nada, Ninguém né? tem. A gente só É projeta, ilusão, né? é Isso que me utopia. fez eu usar, né? Eu achava que tinha controle. Ai, mas as pessoas que acham que têm o controle são bem arrogantes. É. Sabe? Eu achava que eu tinha Não controle. existe de nada ninguém, mais ó. arrogante do que a Ah. pessoa que acha que tem o controle Então, de aí alguma a gente coisa. não tem né? controle de De nada. nada. De nada. Então eu boto pra frente um pouquinho, né? Até o meio do ano que vem. Sim, né? maio. Nem Vou planos botar eu maio. Eu gosto do Pronto. número 5 também, que é o Boa, mês que eu me boa, graduei, boa. que eu né? Eu gosto do mês. E E você fez Febract, que sai lá como técnico em dependência química, né? E aí você foi fazer terapia integrativa e complementar. Como é que foi que você foi fazendo esses... Eu fui fazendo curso, fui fazendo curso. Por quê? Enquanto a minha filha tava aí, e daí minha esposa tava morando no Rio, e daí tava ela, volta e meia ela ficava comigo, ficava com a avó dela, coisa e tal, né? Uhum. Ficava com a avó dela lá, com a mãe da mãe, né? Sim. Tá. E daí ela terminou levando, como eu te falei, pra Europa, né? Uhum. Daí eu terminei, daí eu fiquei assim, e agora, tia? Não, perdão, eu confundi. Foi depois que ela foi, daí que eu fui pro Uruguai. Enquanto eu fiz esse curso, coisa e tal, mas eu fiquei pensando em trabalhar, porque a Jéssica estava ali comigo, coisa e tal, né? Daí quando ela levou, eu disse, não, eu também vou agora. Daí eu fui pra morar no Uruguai, né? Daí... E teus pais sempre te apoiando, sempre... Sempre me apoiando, sempre me apoiando. Parece que vocês têm uma história, olhando para a linha do tempo da família, familiar, de passar pela experiência para salvar vidas, tanto no AA quanto no NA. Assim. É. E agora, Né? eu vou entrar numa Sim. parte muito louca, né? Então daí eu resolvi fazer, então tá. Daí quando eu vi, nisso minha esposa estava grávida. Daí eu disse, não, vou fazer agora, vou trabalhar como cabeleireiro. Eu ia fazer psicologia. Daí eu disse, não vou fazer, eu vou fazer relações públicas. Também tem a ver comigo. Eu fazendo relações públicas, terminei o curso de cabeleireiro, comecei a trabalhar como cabeleireiro, eu e minha esposa, meu filho estava crescendo, e quando ele estava crescendo, minha filha lá, volta e meia, ela vinha para cá, né? E o que foi acontecendo? O grupo foi andando, e daí o que aconteceu? Meu pai foi um dos primeiros coordenadores de uma comunidade que tem ali em Santa Maria, comunidade terapêutica muito Que forte. tem até hoje. Tem até hoje, ela tem 28 anos também. 28 anos. O grupo de Cruz Alta tem 28 anos também. Porque eu fui me tratar em 5 de maio, né? Maio. E o grupo começou em agosto, Sim. sabe? E a comunidade começou em junho. E daí meu pai foi o primeiro coordenador. Também foi o primeiro coordenador do grupo Amor Exigente. Daí quando eu voltei, só tava eu dentro do grupo. Ah, tá. Entendeu? Eu fiz curso lá e voltei. Entendi. Eu fiquei quase um ano e pouco abrindo e fechando o grupo sozinho. Como falar da experiência sem passar pela Não experiência? tem como. Por isso que eu vejo a Não tem história como. deles, Da família, a matemática né? bate. A equação fecha, Foi exato. perfeito, tá? Sabe? Perfeito. E daí Isso que você falou, desculpa te cortar mais rapidinho. Quando a gente fala assim, quando a pessoa quer, né? Ou seja, quando a gente quer, são 28 anos. São 28. Talvez vocês maluquinhos que estão ouvindo a gente aí, não tem nem essa idade, tá envolvido com droga. Não vale a pena. E Peça quando a pessoa ajuda. quer, ela faz, ela vai atrás. Essa Tem coisa que você quem falou, peça, não tem você quem abria e peça. fechava grupo sozinho. sozinho. Isso é querer demais, né, cara? fiquei- Porque teve um despertar, né? Assim, Teve. Eu quero saber o que acontece, se não se eu não desistir, exatamente. Exatamente, porque aquele cara eu não gosto, que eu falei pra vocês, Sim. aquele cara, eu sabia como é que ele era, né?
Eu tinha algumas coisas, eu me impedia de olhar para o futuro, porque eu ainda tinha algumas coisas que eu era apaixonado pelas minhas grades ainda, sabe? Eu tinha muito medo, Sim. sabe? Então tem muita coisa. Até hoje eu luto para Às vezes a gente é vencer. apaixonado pela nossa Claro. gaiola, né? Exato. Opa, né? Eu tava até falando opa. sobre síndrome de Estocolmo antes de entrar no ar, Exatamente. né? A gente tem coisas, isso né? aí mesmo, É, a gente de Estocolmo, a gente se apaixona pelos nossos algozes. Exato. E quem é mais algoz da gente do que a gente mesmo. Com Exato. certeza. Tá. Né? Perfeito. E daí, e nesse segmento, daí foi tudo caminhando assim. Daí o que aconteceu? Uma pessoa que veio de Juí pro filho, né? Foi pra lá. Daí tinha eu já e mais alguns que vieram se tratando, sabe? Nós temos uma turma muito boa lá em Cruz Alta, de 25, 20, 23, 18. Que queriam tratamento. A gente ficou 10 anos com reuniões quase todos os dias. E quando não tinha Caramba, reunião, cara, que e quando não pique, tinha hein? 10 anos, quando não tinha reunião, nós fazíamos churrasco na casa de alguém. Mas estavam juntos. Estavam tudo junto. E essa turma é uma turma assim, ó, a gente tem, eu acho, assim, esses mais de fé, a gente tem uns 30 assim. Até hoje vocês Até têm hoje. contato. E não associar o churrasco ao álcool é uma coisa muito interessante, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, o alcoólatra é aquele também que associa qualquer coisa ao álcool. Então, por exemplo, você está trabalhando e está tomando álcool. Você está festejando, Sim. está no álcool. Tá Está triste. com amigos, está no álcool. Tá relaxando. triste, está no álcool. Está relaxando, está no Sim, álcool. o alcoolista é esse aí. Você tem orgulho de ficar expondo o álcool o tempo todo, Sim. tomando como se isso fosse Verdade. uma coisa glamourizada. Verdade. Eu claro que eu não sou, eu não sou adicta, mas eu tomo um champanhe, tomo um vinho, alguma coisa assim, uma taça. Mas a pessoa que associa tudo ao álcool, ela é alcoolista e não entendeu ainda que é alcoolista. Então você vê a pessoa sempre com o copinho na mão, é alcoolista. Ela não é, isso não é glamour, não é bonito. Tem graus. Não né? é chique. Tem graus, Tem exato. graus. Você entende? É uma Uhum. coisa a pessoa que não é adicta, não é alcoolista, festejar, abrir um champanhe aqui e ali, um vinho e tal, né? Fazer um jantar de harmonização quando você não é alcoolista. Mas a outra coisa é você estar sempre agora no álcool e glamourizando isso, sabe? Fazendo apologia, como se isso fosse uma coisa bacana, chique, bonita, elegante, legal. E se você estiver fora do álcool, você então de repente não é uma passeio bacana. Se você precisa do álcool para se soltar, você é alcoolista. Se você precisa para falar as coisas, para fazer um podcast, para fazer um programa de TV, para socializar, para fazer um churrasco, como você disse, é difícil as pessoas fazerem um churrasco e não tiver uma cerveja. E eram só por adictos, exemplo. né? Era um grupo só de adictos. fazendo churrasco. Quando não tinha grupo, vocês faziam churrasco, se reuniam Sim, e estavam ali juntos. é. Como começou lá com o Billy Bob, né, cara? Álcool. Né? Festa, álcool. É isso aí. Né? E assim a gente foi fazendo um baita de um grupo lá em Cruz Alta. Então, os mais antigos, o que aconteceu? O que acontecia? Vinham famílias de outra cidade. Essa cidade de Juí, que é perto dali, uns 30 quilômetros, ela veio por causa do filho. O filho foi se tratar aí em Santa Maria. O meu pai era coordenador de lá em Santa Maria. Daí o que aconteceu? O pai e a mãe deles conseguiram uma terra, uma escola, essas escolas abandonadas, que às vezes é do interior, e resolveram. Chamaram eu, o pai, para ver se davam. Convidaram nós para olhar lá. Meu pai disse: pega. Pra montar o quê? Pra montar uma comunidade terapêutica. comunidade? Hoje é uma comunidade terapêutica. Caramba, Alcides, top que de linha que tem lá em Como é que chama? Fazenda Senhor Jesus de Bozano. Tá. Bozano, sabe? E é top, cara. E ela tem gente assim. Gente que tem muitos anos limpo, porque ela tá. Acho uns 24, 25 anos que ela está em funcionamento. Você e seu pai, ali, o grupo, né, como a Tuala observou bem, vocês acabaram tornando-se referência e as pessoas começaram a procurar vocês para começar a expandir o processo. Que interessante isso, cara. Muito doido, né? E aí? E aí, daí, depois a gente, mais ou menos, em 8 cidades ali na volta, a gente ajudou a abrir os grupos. Daí a pessoa, nesse mesmo sistema, vinha, nós ia lá, ajudava o grupo a funcionar. Colocava para andar e toca aí. Toca aí. E dessa ali que tem em Santo Ângelo, ali perto, tem até um aeroporto que tem, agora tem conexão, agora fica facinho para vir para São Paulo, dentro de Santo Ângelo. Tem uma comunidade, tem uma associação, tá? Uma associação que tem 5 comunidades. E foi daí.
tem 4 comunidades masculinas e uma feminina. Que estão lá até hoje. Até hoje. Daí na nossa cidade, em Cruz Alta, tem a comunidade terapêutica feminina, que o meu pai foi um dos fundadores, eu e outros mais ali, né? Também. E daí a AGEM, Associação de Jesus de Nazaré, que foi um cara que se tratou comigo, ele recaiu, logo ele voltou, ele começou a... E daí se juntou outra pessoa que tinha terra, que é da esposa, coisa e tal. Ele terminou se separando, mas a comunidade ficou ali em Cruz Alta. E a gente, então, assim, eu digo assim que é uma história, nós, assim, eu não digo eu, digo nós, Claro. pessoas mais antigas ali em recuperação, ajudaram o pessoal da fronteira lá do Uruguai. Por isso que tem muita gente que vem lá da fronteira do Uruguaiana que se tratou em Juí, que é de Bozano, que voltaram para Uruguaiana, que tem esse contato lá de Paso de los Libres, Tá. que passa Uruguaiana e outras cidades da Argentina, vem para a comunidade AGEM, Associação de Jesus do Nazaré, Tá. onde é o Matheus, que também foi coordenador nessa comunidade, veio para cá, fundou essa junto conosco. Cara, é maravilhoso. É muita história, né, Alcides? Então muita tem uns história. 15 anos que essa comunidade funciona. A feminina, que é a Cotefem, Cotefem. tem uns 20 anos, mais ou menos. E essa aí pega o pessoal do Uruguai. As meninas vêm do Uruguai Interessante. e os meninos vêm da Argentina. Vocês se tornaram referência. É exatamente. Daí a gente tem muitos conhecidos ali, né? Sim, e é só dicção. Só adicção. Tá. Álcool. E outras Só drogas. álcool. Essas meninas que Álcool e vêm- outras drogas. É Uruguai, você falou. O Uruguai, o que é? Tem uma predominância de tipo de droga que vem do Uruguai? Elas vêm se tratar do quê? A grande maioria vem de cocaína. Cocaína, né? A grande Até maioria, pela tudo. rota ali, tudo, né? Muito Alcides, bem, é muito. E ali do Uruguai é a mesma coisa. É, Cocaína e crack. E- Mais é cocaína. Mais é É, cocaína. mais Tem cocaína. crack, mas é mais cocaína. É mais cocaína. Aqui né? tá mais o que no Brasil, Moreira, que você acha? Cara, olha, cara, perdão, né? Não, Aqui- cara, aqui- em São Paulo a gente É, fala cara pra é. todo mundo. É. É que esse dia eu falei com uma pessoa, cara, eu falei assim, como assim Não, você me eu chama de acho cara? normal. Você é psicanalista, né? Muito aberto. normal. Em São Paulo, infelizmente, tá pegando muito crack. O crack, né? O pelo crack. preço, você acha? Não, Pelo baixo é o que preço? é o que tá matando, né? É o que tá pegando muito, né? Porque desses E a países... cocaína que, né? A Desculpa, cocaína é vocês- mais cara, né? Não, mas a cocaína, eu tô há 25 anos fora do mercado, eu falo, né? É. Então, eu não sei. A gente fica sabendo pelos meninos que chegam Não, lá por para se isso, porque internar. eles te contam, Mas é muito né? misturado, então é muito, muito, muito difícil. Mas São Paulo é craque, né? Eu não sei como é que é no sul, né? Como é que tá no Também sul, tem, né? Sul é mais- tem bastante, crack, né, Muito Alcides? crack. Muito Mas mais, o sul muito é mais muito do alcoolista também, não tem, Alcides? Bastante, mas é mais antigo. Todo mundo tem o álcool. A grande maioria tem o álcool junto Isso é com muito outra regional, né, droga. cara? A grande Muito maioria regional. tem o álcool. A grande maioria tem o álcool junto. Sim, É muito difícil tu encontrar uma pessoa assim. Eu só uso cocaína. é verdade, é verdade. Eu só uso maconha. Aham. Eu só uso, sei lá, Vem sempre o combo, né? um combo. Vem sempre o E combo. normalmente o álcool tá sempre junto. Sim. E a grande maioria de quem recai primeiro no álcool. Começa na cerveja sem álcool, cara. Que é uma ilusão. não, porque a tá gente. maluco, Eu não sei você, cara. Alcine, mas eu bebi pra ficar louco. Eu vou Eu tomar besteira também. sem álcool. Vai, Eu não vai me também. dar barato nenhum. É a mesma coisa que tomar café Não é? descafeinado. Exatamente, exato, não é? Exato. Agora toma café Isso é importante você falar, Alcides. Desculpa, até. Fica aí, mas assim, é importante falar isso. Gente, você é alcoolista, parou, saiu, se tratou, né, Alcides? Verdade. Você vai tomar cerveja sem álcool, irmão, não cai nessa, velho. Não cai nessa, porque é o seguinte. Tá Se negociando você com a mente, bebia, cara. você bebia. É o que a Tuala falou, você vai tomar café descafeinado. Não tem nexo, né, Alcides? tem. É interessante você trazer essa Você tá informação. A enganando, maioria enganando, recai negociando com a mente. na cerveja e na cerveja sem álcool, né? Exato. Porque quando vê, tá bebendo com álcool, né? Eu tô muito enganado. E de repente alguém pode me corrigir, porque não tem todas as respostas também, né? Mas uma vez foi perguntado pra uma pessoa que ela é PhD em química, né? Aham. E ela disse, a Anvisa regula, sabe, né? Que a Anvisa regula tudo, né? Eu já sei o que você vai falar e eu concordo. Sabe? Mas pode falar, que eu Ah, tenho mas quase fala. certeza. A Anvisa regula tudo, tá? Então, quando tem a bebida sem álcool, ela tem 0,0001. É considerada sem álcool. Pronto. Para fazer a chapinha dos cabelos das mulheres, o formol é 0,0001. Mas tem formol.
É Tem. considerado As pessoas sem falam, escova de formal. chocolate. Exato. Tem. Perfeito, formal. Alcides. Tem. Que interessante essa informação. Outro dia eu ouvi a pessoa falar assim, eu faço progressivo sem formal, mas escova de chocolate. Eu falei, não. Tem porcentagem formal. formal, mesmo que seja 0,001. Porque a porcentagem, pela regulamentação da Anvisa para progressiva, se não me engano, é 3%. Mas tem, né? Mas tem. Tem. É o que você falou da questão do álcool, né? Porque se a gente pegar antigamente, quando era fermentou, né? Lá há 500, 600, 1000 anos atrás. Botânico Fontoura Pronto, tinha. né? Então não tem essa coisa é muito importante. Eu sou super, eu concordo com quem faz isso. Eu costumo dizer, já te devolvo a palavra. Claro. Não, na minha opinião, é minha opinião, do Moreira. Cigarrinho de chocolate. Não existe cerveja sem álcool. É o que o Lembra? Alcides acabou de falar. Aí falou, Matheus, um cigarrinho de chocolate. 0,01. O que é? Lembra do cigarrinho de chocolate da Pan? Não fumo mais, mas fica lá com cigarrinho de chocolate, a mesma coisa. É mesmo, Você faz né? analogia, porque é a verdade, fase oral verdade. de Freud. Que era até da PAN, né? Dos cigarros da PAN. Mas eu concordo com isso. E eu sempre falo isso. Às vezes o paciente vai perguntar assim: não, mas quando sair eu vou tomar cerveja sem álcool. Eu falei: meu irmão, não existe. Toma cerveja sem álcool? Toma Não, açúcar. é porque não existe. É lógico. Não existe. Porque Né? vê que ela não se tratou. Exato. Não se tratou em Reserva, nada. né, Alcides? Muita. Eu fico pensando assim, a pessoa não conseguiu entrar profundamente dentro dela para compreender que ela não precisa depender de droga nenhuma para Tá se viver. enganando. Exatamente. Nenhuma. Exatamente. Nenhuma. Né? Nada. A mente dela mente. A mente mente, A né? mente mente. A mente dela mente. mente, né? A mente mente. A mente mente. E então tão interessante que muitos grupos foram fundados assim dessa sistemática, né? Comunidades terapêuticas também entre nós. Eu digo nós, eu não digo eu, né? Nós assim, sabe, mais antigos ali, né? Uhum. Tiveram. E A gente poderia dizer o seguinte, Alcides, eu vou dizer. Você, teu pai e esse grupo de amigos aí foram os desbravadores da região ali perfeito. para levantar locais para as pessoas se tratarem. Perfeito. Cara, parabéns, meu. Obrigado. Que trabalho maravilhoso. Salvar E as assim, próprias vidas e depois para salvar dos outros. Porque né? não tem como, né? É. Não tem como. É aquela coisa que você falou um dia. Quando se despressurizar dentro do avião, primeiro você põe a máscara em de você, meu oxigênio irmão. Para primeiro depois em você salvar outro. depois Senão, o outro. a gente vai dar um tempinho para o Alcides tomar uma água aqui, que eu quero falar agora do espaço terapêutico Casa do Alto, que fica ali em São Roque, do Robson e do Marcos. Você quer um lugar onde você pode se tratar, levar, e você vai ser avaliado por uma equipe com psiquiatra, nutricionista, psicólogo, psicanalista, educador físico, assistente social. O pessoal vai fazer uma avaliação de você ali, eles estão em São Roque. E vai dizer para você, ó, você precisa ficar 30 dias, você precisa ficar 45. Ó, você vai ficar durante o dia, à noite você volta para casa. Eles são muito, mas muito diferenciados no trato com dependentes químicos, alcoolistas, depressão, borderline, você tem transtorno de ansiedade. Procurem o espaço terapêutico Casa do Alto, que fica ali em São Roque. É um pessoal que está comprometido com saúde mental, comprometido com qualidade. Eu conheço o Robson, conheço o Marcos. É um pessoal que realmente tem ali um amor, um carinho, é um tratamento humanizado. Espaço terapêutico Casa do Alto. Fica em São Roque. É lindo lá. Eles têm lá, para você poder acessar, @Casa do Alto, você vai entrar lá no Instagram deles, né? O site é www.casadoalto.com.br e o telefone para você falar diretamente com o Robson ou com o Marcos é 11 98897 8471. 11 98897 8471. Liga lá, fala com o Robson, fala com o Marcos. É um tratamento diferente, humanizado. Eles estão ali preparados para receber. Você que está nos assistindo, que está ouvindo aqui a história do Alcides, né? O quanto foi difícil para ele, foram 9 meses. É o que ele falou. Naquela época, esse modelo funcionou para ele e funciona ainda para algumas pessoas. Mas tem algumas pessoas, né, Alcides, por exemplo, vai um empresário, ele não pode ficar desconectado lá na Casa do Alto. O negócio depende dele. Porque ele trabalha remotamente. Eu tenho lá também, mas aqui é a Casa do Alto. Então você empresário, você está passando por um burnout, você está mal, você precisa dar uma parada, fazer um stop introspectivo. E você não tem para onde ir, mas você não pode parar com o teu trabalho. Casa do Alto. Liga lá pro Marcos, pro Robson. Eles têm lá toda uma maneira, um manejo para você poder continuar trabalhando e se tratar. Porque as coisas mudaram. Progridem também. Os tratamentos precisam progredir também, né? Tudo muda o então tempo tudo todo vai no mudando o mundo. tempo todo, exatamente. Então, olha só.
Espaço Terapêutico Casa do Alto em São Roque. 11 98897 8471. Fala com o Robson, com o Marcos. Eles vão receber vocês lá. Vocês vão gostar demais, porque realmente eles estão preparados para cuidar. Tá ok? Liguem lá. Isso é muito bom. Até porque, se você não procurar ajuda, ninguém vai descobrir. Né? É verdade. Vai degringolando. E a gente ouviu aqui a história do Alcides, que ele chegou um momento que precisou romper algo para ele poder entender que ele precisava de ajuda. Então, não espera chegar. Procura ajuda, Espaço Terapêutico Casa do Alto. Valeu, Marcos. Valeu, Robson. Obrigado. Alcides, voltando para você. A gente já tá indo já aí para daqui a pouco a gente tá finalizando aí. Quanto tempo a gente tem ali? A gente tem mais uma meia hora aí, pelo menos. Dá pra gente conversar bastante. Que eu queria perguntar para vocês sobre isso aqui exatamente, ó. Você idealizou esse projeto Vida ACJ. Fala um pouquinho pra gente, como é que rolou isso aí? Porque pensa num cara que faz coisa, hein? Que fez coisa e continua fazendo, né? Como é que nasceu esse projeto? O que se trata? Como é que é isso aí? Conta pra gente um pouco. Pra te ver, né? Quem me acompanhou, assim, ao longo da minha caminhada, sabe que eu sempre tô indo, até hoje eu vou em grupo, tá? Sempre faço reuniões em comunidades terapêuticas. Tinha um tempo que eu fazia todas as quartas-feiras em comunidades terapêuticas diferentes. Ijuí, Cruz Alta, Na tua região ali. Isso, e Santa Maria. Essas que eu tava falando aqui pra ti. Então tinha todos os meses, todas as quarta-feiras eu ia. Bom, daí foi se passando e se perdendo. Agora eu faço, mas só que faço mais espaçados as reuniões. Bom, daí o que aconteceu? Eu tenho um amigo desses que é antigo, da recuperação, que tá uns 25 anos limpo. Esse cara é um cara que ele tem muito dinheiro. Esse cara é muito É abastado financeiramente. Muito. Ele conseguiu isso. E ele trabalhando, ele é como é que eu vou te dizer? Ele tem gado e tem planta, tá? E ele é do agronegócio. É do agronegócio. Tá. Porém, agora ele está investindo faz mais tempo que está investindo em futebol. Ele está ganhando muito mais em futebol. Tem jogador dele que está jogando na seleção brasileira. Olha só. Na Europa. Que legal, cara. Sabe, esse cara aí, ele chegou para mim e disse assim: Alcides, vamos tomar um café, eu quero conversar uma coisa contigo. Vamos tomar um café. Esse é o Alcides. Café de milhões, hein? Café de milhões. Já senti que é um café de milhões aí. Um café de milhões. Café de milhões. Ele disse pra mim, assim, Alcides. Ele disse, Alcides, por que tu não faz o que tu faz na rede social? Tá. Né? Para expandir. Expandir, para levar a mensagem mais longe. Tá, aquela conversa, a gente foi conversando, foi fomentando o tal, veio a pandemia. Puf. Isso foi há 3 anos atrás. É isso, veio a pandemia. Caramba, já vai fazer isso, né? Já vai fazer 3 anos. Bate aí, capaz. E daí, tchê, capaz, né? E daí chegou. Vai fazer 2 anos que eu tô no projeto Vida agora, né? Então isso faz mais tempo ainda, tu vai lá. Deixa eu ver o que aconteceu isso. Daí eu comecei, a gente procurou lá uma agência que faça a parte gráfica, coisa e tal, né? É outra. A gente tá falando o quê? De Instagram, YouTube, essas coisas. Isso. É isso que ele... Essa parte gráfica, né? Daí ele me apoiou, assim, né? Ele disse que esse final desse ano agora é por minha conta, ele disse, né? Eu, beleza. Né? Esse final desse ano, que ele me apoiou 2 anos já, né? Nesse final de ano, ele disse que o patrocínio dele termina. Beleza, e eu vou continuar. Você vai continuar. Só que ele chegou e me disse assim: tio, Alcides, tu vai conseguir, de repente, ajudar a salvar muitas vidas, né? Com a mensagem indo mais longe. O que aconteceu com o Projeto Vida? O que eu quero fazer? O que eu estou fazendo no Projeto Vida? Eu sou uma pessoa que tem muitos contatos, sabe? Então, muita gente entrou em contato e entra em contato comigo pela rede social. Tanto Projeto Vida.cj, ou no meu particular, muitas vezes também, tá? E daí o que acontece? Pelo Projeto Vida, eu tenho as lives, até já te entrevistei, né? Já te entrevistei. Evandro Santo também. E outras pessoas entrevistei. Quando eu vejo que você está online lá, eu entro um pouquinho, dou uma olhada, às vezes acompanho sempre. As lives são extremamente importantes, né? É o 12º passo online que a gente faz, né? Claro. E daí ali eu quero mostrar que existe aquilo que a tua lá antes falou. Que existe vida depois da droga. Boa. Né? Existe depois da droga. Existem várias profissões.
Sim. Existe Do Gari ao presidente da República. Claro, atrás de um adicto. Infinitas possibilidades. Não desmerecendo nenhum. O universo, nenhum. ele é abundante, porque Claro. não seria pra você. Você acredita em Deus? Eu acredito. Então, se você é filho de Deus, você é o próprio Deus, herdeiro. Então, o universo todo está ao seu dispor. E o universo sempre verdade. diz Isso é sim. bíblico, tá lá. Você tem o universo ao seu dispor, então você tem infinitas possibilidades de começar, recomeçar e se reinventar. Nada é definitivo. Claro, Nada. perfeito, Né? perfeito. Tá lá. E olha, e o Isso é Alcides. lindo, não é? Pô, é maravilhoso. É um milagre. Isso é bíblico. Isso é bíblico. né? A Bíblia diz o seguinte: que Deus é o dono do ouro e da prata e que ele tem prazer em presentear os seus filhos. E nós somos herdeiros de tudo isso que a Tolá está falando. E não importa a maneira como você vê, ou da maneira que você entende. Ou sua religião. O teu poder superior, é como fala nos passos, né, Alcides? Perfeito. Né? Meu poder superior da forma que eu o compreendo, como Claro. eu entendo. Exatamente. Mas, e aí você está investindo nisso e... Isso, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, ó. Nos domingos, às 20 horas do Projeto Vida.cj, fazendo meu merchan aqui, Tem Por que favor, fazer. é para isso mesmo, Tem é isso que a vender gente seu quer. peixe, vender Né? sua É para isso, para as roupa, pessoas sabe? te conhecerem e quem expandir quiser mais. apoiar também pode entrar em contato Pode comigo. entrar, isso, Né, entra já em vamos contato. fazer, Ó, então, pessoal, então, né? pessoal do Sul aí, olha a história desse homem. Olha quantos anos ele vem É um lutando pescador de homens. para fazer uma coisa. Agora eu vou polemizar aqui. Para fazer uma coisa que o governo deveria fazer e não faz. E ele está fazendo lá O no governo Sul há não fecha. muitos anos, salvando vidas. Então, você, empresário da região aí, que você tem condições de ajudar, vocês não têm ideia o quanto é importante esse trabalho que o homem tem. Não é? Verdade. Não liga, não liga. Então procure o Alcides, mas continua, esse meu Alcides. amigo aí Me é empolguei aqui que fantástico. Show de bola. não é? A gente tem que Obrigado, falar, pô. A obrigado, gente tem que Moreira. falar, cara. Ô, Esse meu- Alcides, fala de novo. O meu projeto se chama projetovida.cj. Quem quiser depois me ajudar, fazer patrocínio e coisa e tal, pode me procurar, né, através das minhas redes sociais. É só procurar projetovida.cj no Instagram. Tá? Boa. Tamo junto. Dá pra colocar depois, né, Luciano? Você editando aí, dá pra colocar aí, Coloco né? na descrição. É. E uma coisa muito Obrigado. interessante que está acontecendo no Projeto Vida, às 20 horas no domingo, É todo domingo, né? que todo você domingo às 20 horas, salvo quando eu tô viajando. Por Sim. exemplo, nesse domingo Você agora põe a não vou malinha, poder que você põe ir. lá a malinha lá. Aquele cara da malinha, ele já sabe que eu tô viajando, né? Eu Acompanho, acompanho. É, obrigado. Eu acompanho mesmo. E o massa é o seguinte, tem comunidades terapêuticas lá no Sul que tem já no cronograma da comunidade, Às 20 horas o teu projeto. isso se chama reunião de mídia. Olha! Reunião de mídia. Que eles colocam os acolhidos pra te assistir. Pra assistir. Puxa vida, Bacana. olha que importante. Acolhidos ou acolhidas. Você se tornou uma referência. Oh, Ah, que bom, Né? que bom, né? E Você assim, precisou passar pelo inferno para... vocês também, Sim, vocês também. sim. amém. Há quem nos chame de vitimistas, né? O problema é deles. Pois é. Força. Quem é que vai atirar a pedra numa Calça- laranjeira que não tem nada de Exatamente. laranja, Ninguém chuta né? cachorro morto, né? Opa! É? Opa. Ninguém chuta cachorro morto. Então tem chama a mídia, como é que é? Reunião de mídia. Olha só. Muito Pois massa. é. Que- Bem que bacana. chique, hein, meu? Reunião de Que mídia, bacana. sai daí o pessoal pega e coloca no domingo As meninas, os meninos ou pra assistir. para assistir. Quando as pessoas se organizam para fazer algo, Uhum. qualquer coisa. É, exato. É tudo que você coloca foco expande. Eu Com também certeza. tenho ali no YouTube, também, né? Eu também tenho no YouTube, ó, também tenho lá no YouTube, tá, pessoal? Projetovida.cj, a mesma coisa lá no YouTube, projetovida.cj. Sigam. Isso aí, sigam lá. Se tanto no inscrevam, é Instagram, importante. Se inscrevam, né? É importante. Não vai custar nada, não vai cair teu dedo se tu tocar ali e se inscrever. Boa, tocar o não vai cair o sininho. dedo, é Faz toda a importante. diferença para a É, comunidade, faz toda a faz diferença todo- para o trabalho, né? Siga também o Puramente Podcast. Também faz pessoal. diferença pra gente. E o que que acontece nesses videozinhos? Eu faço videozinhos curtos. O que que se tornar esses videozinhos curtos também dentro de comunidades terapêuticas? O que que acontece? O pessoal pega dessas reuniões, coloca no YouTube o vídeo tal. Uhum. Eu tenho vários nomes. Se você um dia entrar lá e olhar no projeto vida.cj, tem várias coisas. Tem recaídas, tem Eu te acompanho lá, já pô. tô bom, sabe? E muitas coisas Já assim. vi essa aí muito boa. Sabe? E assim vai indo. Daí o que que a pessoa faz? Toca lá, passa o vídeo, o pessoal presta atenção, tanto homens quanto mulheres. Depois fazem a reunião
e o tema é o vídeo que eles assistiram. Muito Alcides, bacana. faz um favor para nós. Fala um pouquinho sobre o chá do Jatobon. Eu fiquei curiosa também pelo nome. Fala um pouquinho aí, a gente sabe. Chá de Jatobon. Isso é muito comum acontecer dentro muito das fantástico. comunidades, né? Muito fantástico. O chá de Jatobon. Eu não conheço. Você não... Ixi, Não. tem adicto que quer tomar esse chá, né, Eliseu? Eliseu tá balançando a cabeça ali, ó. O que é isso? Fala um pouquinho, É assim. Alcides, por favor. Chá de Jatobon é uma coisa muito, muito corriqueira na grande maioria dos adictos. Sim. A pessoa pega, tá se tratando, às vezes, dentro da comunidade terapêutica ou em clínica. Aham. Ele passa 1, 2, 3 meses no máximo e daí ele acha que já tá bom. Daí ele tomou o chá de Jatobon Ah, e ele tá Entendeu? embora. Entendeu? entendi. E daí, quando vê, retorna 1, retorna 2, retorna Mas 10. tem gente também que acredita que sozinho para. E não consegue. E não consegue, Mas o chá de às vezes. Jatobon é interessante, né, Alcides? É Porque muito. chega, o paciente chega, viu, tá lá. O pessoal que tá assistindo chega pra gente e fala assim, olha, Eu já tô bom. O chá bom. depois desses 3 meses, tem gente que em 45 dias já tá bom. Eu falei, esse é o bom. Einstein Tem consciência, da recuperação. Esse é ninja, porque em 45 dias ele já descobriu o que eu não descobri ainda É. com 25 e você tá aprendendo com 28 Com anos limpo. certeza. Você vai na O cara em igreja, 40 vai trabalhar, vai casar de isso. novo. A teoria é maravilhosa. Esse é o chá de Eu Jatobon. achei que, olha, eu ignoro. É bom ser ignorante, a gente ignora, porque daí a lógico, gente né? aprende, né? É muito bom a gente ser ignorante, porque o ignorante aprende. Quem sabe tudo não Exatamente. sabe nada. Exato. E aí Mas acontece o pra chá mim de é um chá Jatobon, né? mesmo, ó, era um chá. E Sabe aí onde, chega e fala, né? sabe onde mais acontece o chá de Jatobon? Numa faixa de 2 anos. Uma faixa de 2 anos. Essa informação é Uma importante. faixa de 2 anos de caminhada. Porque o corpo ainda pensa em corpo. Ele não consegue ainda. Ele é muito corpo ainda. Que seria o comportamento. O corpo. O corpo mesmo físico, você fala a biológica. durante os dois primeiros anos são os mais difíceis. É biológico demais, sabe? Ainda é biológico demais. Tu não tem tanto. Pra desintoxicar. Tu não tem tanta habilidade social, mental, Sim. Maturidade emocional. maturidade emocional. O cérebro tá condicionado. E isso, então ele é muito carne, sabe? É muito carne, no sentido da palavra, assim. Sim. Então, nesses 2 primeiros anos é muito complexo. Muita gente cai nesses 2 anos. Muita gente cai. E primeiro recai no comportamento? A recaída é construída, né? Alcides? Vai muito... É muito particular, né? Assim... Nunca dá pra generalizar. Não dá, é muito particular de cada um, né? Sim. Eu acredito, assim, que tudo que não é mal resolvido, né? E tudo que é demais, Boa. há uma falta. Ai, tudo que é ortodoxo Né? gera energia. Mas deixa eu só voltar numa coisa que é importante, que eu falo isso muito lá dentro, nas palestras e tal, e você trouxe, e isso é comprovado, né? Os 2 primeiros anos para um adicto que parou de usar droga são os mais difíceis, né? Mais difícil. Porque ainda tá muito biológico, você foi muito certeiro nisso, né? É muito Então é biológico. importante falar disso. É, né? muito. Porque às vezes as pessoas não têm noção do que acontece dentro do ser, né? Sim. Que tá ainda ansiando por droga e a mente está mentindo para ele. Sim. Que ele consegue. Não que não consiga, claro, Claro que que vai consegue, isso é conseguir. prova disso. Sim, sim. Moreira consegue. também. A gente tá Moreira. aqui. Às vezes acontece o seguinte, a pessoa se engana muito porque ele não foi a águas mais profundas. É. Ele só ficou na ponta do Eu iceberg. entendo. aham. Entendeu? Essa parte que tá aqui, ele só ficou Essa é a aqui. mais complicada. É a mais complicada, é muito rasa. Ele não, Claro. ele não foi lá embaixo, E realmente. precisa de tempo, né? Precisa de tempo pra Aí isso. até cai a ficha da pessoa, até que ela é alcoolista, que é adicto. demora. Exato. E aí, olha só que massa que é o seguinte também. Se a gente for observar ao longo do tempo da caminhada, se vocês percebam, quando você for em grupo, ou quando um dia tu for em algum grupo, normalmente o grupo é o seguinte, Uhum. é quase uma sistemática. Dos 5 aos 7 anos há uma lacuna. Muita gente toma chá de Jatobon em 5 anos Sim. a 7 anos. Pode ver que sempre existe uma lacuna desse pessoal em grupo. Quando tu vê, tu chega, quantos anos tem? Tem 4, tem 2, tem 1, tem 3, tenho 5. Aí quanto tempo tu tem? Tenho 10, tenho 11, tenho 12. Tenho 8, tenho 9. Mas é muito difícil tu ver a pessoa que tem 5 a 7. Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas acha que já tá bom, não precisa mais em grupo. Começou a trabalhar, não é isso. Começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro. Daí começou a ganhar dinheiro e começou a investir nele. Foi numa academia, né? Reconstruiu a vida familiar. Familiar, começou não sei o que, começou a ter seu carrinho, importante. tudo isso é ótimo.
tem que se fazer. Eu não gosto da palavra normal, mas normalizou a vida. Entendeu? Ele colocou, equilibrou, né? Equilíbrio. Começou a botar nos trilhos o trem, né? Sim. Começou a botar os trilhos do trem. Só que Aí eu esqueci que ela tem que buscar. Eu digo tem que, porque é uma questão de vida. Não que é a obrigado. manutenção, É né? manutenção, né? Por quê? Alcides? Porque sempre a vida ela oscila, né? Eu sempre falo, a vida é isso aqui, Sim. isso aqui é morte, né? Exato. Quando a pessoa fala, ai, a pessoa tem que ser equilibrada, a pessoa não sei o quê, essa pessoa é morta. Uhum. A gente faz assim, somos seres humanos, somos movidos a sentimentos e emoções. Quem não tem emoções tem um problema muito sério, na verdade, a falta de empatia que é do sistema límbico, né? Do sistema do córtex frontal, né? Então, essa pessoa tem sérios problemas. Muita gente confunde equilíbrio com psicopatia. Ah, eu sou muito equilibrada, eu não vezes choro, é um eu não faço psicopata que tá escândalo. ali, Na né? verdade, é uma psicopata, né? Porque a gente sente emoções. Exatamente. Então, você, por exemplo, descobre que é traída. Você vai gritar, você vai chorar, você vai dar escândalo, você sofre uma desilusão amorosa. Ah, eu vou morrer. Quem não achou que um dia ia morrer de amor? Entende? Claro, você não achou um dia que ia morrer de amor? Claro, Você não achou que ia morrer? sim. Todo mundo passou por essas fases. Mas quem não sente quem tem essa ausência de emoções e critica, porque a pessoa tem emoções em demasiado, primeiro, porque ela não reconhece a emoção como algo intrínseco do ser humano, e como ela não sente, ela entende aquilo como uma patologia, certo? Então, tem que tomar muito cuidado com esse... a pessoa que está muito equilibrada, na verdade, está em profundo desequilíbrio. O desequilíbrio por quê? Porque ela é patológica, porque ela nasceu psicopata, Sim. tá? Mas, Nasceu psicopata, sim, tá? sim. Eu conheço uma pessoa assim. Porque a gente fala, eu conheço vários. Né? Eu Que acho que você eu tô- parece... Nossa, a Aliás, pessoa ela a é tão gente tem que centrada, to- ela é tão equilibrada, ela não grita, ela não fala. Mas é psicopata. Cuidado, porque a hora que tem que fizer tomar muito também, a hora cuidado. que fizer também, Na verdade, essa pessoa arrebenta, faz tudo né? planejado. E ela é uma psicopata. E é Nossa. interessante a gente falar disso, porque, pô, eu tô há 25 anos limpo, você tá há 28. A gente não deixou de sentir emoções, desejos, vontades, de pecar, de ter pensamentos insanos. A questão é que conforme o tempo vai passando, se eu estiver errado, se você discordar, por favor, a gente vai se equilibrando mais, né? A gente fica menos, superego, a gente né? fica menos impulsivo, não é? Sim, a gente Menos vai aprendendo. egoísta, a gente vai aprendendo, né? E essa coisa que você falou do espaçamento, do chá de jatobão, do tempo, tem que tomar cuidado, né? Não, por exemplo, nesse período que ele falou, acontece uma desilusão amorosa desses 5 a 7 anos, a pessoa recai. É porque tem ela que tomar tá cuidado. fraco, ela não- É. eu digo assim, ó, tia, tu não tá. Eu digo assim, cara, quando tu vai em grupo, é a mesma coisa que tu vai depositando moedinha dentro do teu baú da sobriedade. Sim, Tá. legal. Sabe? Tu vai depositando moedinha. Um dia tu vai precisar gastar, porque vai acontecer alguma coisa. E se tu não tiver? Exato. O ser humano Vai estar tem uma- vazio, né? Tá vazio, o ser humano cara. tem uma questão de pertencimento em grupo, tribo, e quando acontece a tribo, o grupo, né, tem a questão da competição dentro dessa tribo, seja ela sadia ou não, porque tem competição sadia, tem competição que não é sadia. Dentro dessas, é uma pergunta, na verdade é uma curiosidade que eu tenho, dentro do AA, do NA, enfim, Mas é boa. existe essa competição de fichas, de quem tá mais tempo, limpo, tal, ou isso é um estímulo para os novos que estão chegando? Eu acho Pô, que é que ótima estímulo pergunta. pros novos. É o estímulo, E se não tem, eu não vejo. não tem competição. E se tem, eu não vejo. Tá, entendi. Entendeu? Se tem, eu não vejo. Você já teria visto se tivesse. Eu não vejo, Você porque... já viu? Engraçado, eu não olho essa coisa. Eu não olho Sim. essa coisa, né? Não vejo isso, sabe? A Eu- gente olha e vê, poxa, é capaz de chegar 20 anos limpo, então se eu tô aqui, 2 dias limpo, então daqui a pouco eu chego aos 3 anos, um dia eu vou chegar igual esse cara, você se torna uma modelagem. É. O que eu acho às vezes pior é o cara que tem muito tempo que fica com inveja daquele que chegou logo e tá fazendo um monte de coisa que o cara que é mais velho não tá fazendo. Porque se acomodou. Você acomodou. Que acho que já mas tá legal tira do como jeito que tá, né? modelagem, Mas tem Mas é o pessoas que falam que contrário, é o contrário. É o contrário. É o Poxa, que Eu contrário. legal. entendo o que você fala, porque isso eu já Entendeu? vi. É o A pessoa fala, pô, contrário. chegou agora, já tá aí já querendo já coordenar, já tá... Aí que é isso que Ah, eu acho inveja, contrário, né? entendeu? Aí é o contrário. Isso é. acontece. É isso que eu digo, daí não é competição, é inveja. Sim. Não é competir. Competir é saudável. Porque na verdade, né? né, Alcides, ele se Dependendo, acomodou, quando né? não tem inveja dentro da competição, sim. Fora da situação que tu falou, né? Porque eu falo assim, existe, se você admira, eu admiro uma pessoa tá
Por exemplo, eu tenho uma maquiadora, né? Ela tem um corpo fabuloso, muito bonito. E eu almejo ter o corpo parecido com o dela. Ninguém é igual a ninguém, mas eu almejo. Eu acho ela maravilhosa, que é a Carol... Beijo, Carol. E ela é linda. Eu falo, poxa, vou me matricular na academia porque a Carol me inspira. Só que ela tem muito hate. Falando que ela tem um corpo masculinizado, que ela já perdeu a mão, que não sei o que, mas é uma menina muito bonita e muito legal. Então, ao invés na verdade, essas mulheres são invejosas. Que quem ataca é mulher. Então, essas mulheres que a atacam, eu vejo, são mulheres invejosas, que não tiram o bumbum da cadeira para fazer alguma coisa. Eu gostei do corpo dela, o que eu posso fazer? Poxa, se a Carol, ela saiu de um quadro de obesidade e hoje ela tem esse corpo tão fabuloso, se ela conseguiu, eu também consigo, porque somos seres humanos e todos temos capacidade. Mas ela construiu, existe uma construção. Carol, como é que você fez? Você pode me ajudar nessa construção? Olha só, não existe competição, existe fraternidade. Claro. Sim. Quando existe competição, para mim, a palavra competição, existe inveja. Para mim, a competição já é nesse sentido. E a até pessoa começa a imitar, e até trazendo para a dependência química é destrutivo, né? Por isso que é interessante, ó, não é fácil ser indo pro outro lado. Né? Por isso que é interessante o apadrinhamento, né? Dentro do programa, né? Que a gente segue, né? Você tem um padrinho, que é uma pessoa que... Eu tenho padrinho. Você pode falar. Eu tenho padrinho. Então. Pois é. Eu tenho padrinho. O padrinho. Qual que é a função do padrinho? Por favor, Alcides. O padrinho, a função do padrinho é te auxiliar naquelas coisas que às vezes tem dúvidas sobre o programa. Entendi. Né? E eles são veteranos? Normalmente ele pode ser veterano, como pode ser mais novo. Ah, pode ser mais novo também. Pode. O meu, ele é mais antigo que eu. Ah, tá. Ele tá quanto tempo limpo? Ele tá quase 29. Ele tá 29 agora. 29 anos. 29 anos. Porque são referências, né? Sim. Porque às vezes a gente fez precisa tratamento conversar junto comigo. Ele é um pouco mais velho que eu. Que bacana. Porque às vezes a gente precisa conversar, né? A gente precisa trocar algumas ideias, desabafar. E o padrinho, ele vai não vai passar a mão na cabeça, né? Porque padrinho bom é aquele que bate, né? Não, é aquele que... Lacaniano? Ele sabe trazer também, né? E depois, pá, né? Exato. Eu digo assim que é muito importante a pessoa, além de ter o padrinho, se ela... Depende de qual que é a situação dela, ela tenha de preferência, tem um psicanalista, tem um psicólogo. Uma rede de apoio, né, Alcides? Uma rede de apoio. Ou multidisciplinar. Multidisciplinar. Isso aí. Não consegui falar o aparelho mental. Multidisciplinar. Eu sei como que é, fiquei bastante tempo. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Ele não falou nada, mas eu vou falar. Eu tô entendendo a dificuldade, às vezes, do Alcides falar, porque ele tá de aparelho. De 54 anos, colocou um aparelho pra cuidar. Isso é autoestima. Autoestima. Autoestima né? alta. Então fica tranquilo. A gente sabe que... Eu sei que você fala super bem, pô. O Alcides esteve ano passado lá na Amoreira. Foi fazer uma partilha lá, foi maravilhoso, né, Eliseu? Eliseu tava lá, até hoje tava. O Eliseu tá com a gente lá, pô. O Eliseu tratou lá. Pela tua conquista. Hoje o Eliseu é colaborador lá. Show. Já tá quanto tempo limpo, Eliseu? 1 ano e 4 meses. Só por hoje, né? Parabéns. Então, o Alcides, mas é essa coisa, né? Você falou da rede de apoio. Sair de um tratamento e manter uma rede de apoio. Eu chamo de cordas, né? Quanto mais cordas você tiver para se segurar, melhor, né? Então tem a corda da espiritualidade, do passo, o padrinho. Essa coisa que você fala de voltar nas comunidades para fazer palestra, isso ajuda demais, não é? Porque você está apegado ali ao tratamento, você está apegado ao programa, você não cai naquilo que você estava falando, na coisa do desleixo. O adicto que fala assim, não, eu já não preciso ao grupo, não, eu consigo, mas não preciso de padrinho. Meu pai morreu dizendo que não era alcoólatra, que ele estava sempre internado porque ele estava estressado. Meu pai morreu com 53 anos. Bem novo, hein? E a negação ele nunca horrível. disse pra gente, o papai é alcoólatra. Que eu saiba, meu pai nunca frequentou o AA. Né? Nunca. Ele só foi internado de maneira compulsória. E todas as vezes que ele me ligava, eu falava, pai, para de beber. Ele falava, mas o papai, ele só bebe porque eu tô estressado. Ele nunca falou, eu nunca ouvi a palavra assim do meu pai, eu sou alcoólatra. Uma vez minha mãe arrumou meu pai era piloto de avião, mas aí meu pai saiu da Air France, aí minha mãe arrumou um emprego para ele de TI. Né? Meu pai era extremamente inteligente, ele é extremamente inteligente, mas ele falou assim, é muito estressante, o papai pode até virar alcoólatra, filha, sabia? E falando isso pra mim, bêbado. Ele não tinha... Olha o tamanho da negação do meu pai, Moreira. Sim. E ele morreu por conta da negação, E toda vez que você fala isso... Faltou colo pra essa moça, né? Também, né? Faltou colo pra essa moça também, né?
Pra mim, É. faltou. Mas eu amo muito meu pai, Eu sabia? também amo muito meu pai. Amo muito meu pai. Meu pai Vê, né? é um dos Que melhores... é uma coisa que a gente tem, né? O Sim. pai da gente, né? A mãe da gente, né? Feliz daquele que tem ainda, né? Eu tive que ser meu pai e minha mãe, né? Porque a minha mãe também teve as questões dela, né? Uhum. E meu pai é adicto. E eu e minhas irmãs a gente precisou nos autoeducarmos, né? Então, eu sou meu pai e a minha mãe, respeitando meu pai e minha mãe. Eu também. Do jeito verdade. que eles são, porque eu só existo por conta deles, então eu os honro, né? Claro, também. Mas assim, em questão de paternidade e maternidade, assim, de caminho, eu tive que fazer sozinha, mas eu sou muito grata por isso, porque eu Isso não é seria ótimo. a lá que eu sou hoje. Claro, isso é ótimo. Foi é é a minha história, só isso. Eu não sou Claro. uma vítima dos meus pais. Perfeito. Eu sou É o que uma eu penso. construção. Eu penso isso. Na a gente- verdade, eu penso assim, eu tive que passar. Sim. Eu escolhi até pela minha crença, eu tive que passar por tudo isso para me tornar quem eu sou hoje. O eu sou é muito poderoso. Nossa, Sim. é. Sim. É. E falando de pais, ou seja, como é que é hoje o teu relacionamento com Me teus deu pais? super bem com meu pai, com a É. minha mãe, sabe? Amo eles, assim. Convivo bem com eles, sabe? Minha família, assim. Tive meu pai tá com 80 anos, né? Lúcido, fortão, como é que Não, tá? forte não tá. Ele faz hemodiálise agora. É, Né? E então, o meu irmão, ele faz 3 vezes por semana, 4 horas por dia. tá. Então, Ficar numa máquina, né? É. E pra ele não é caso de transplante? Não pode fazer. Por causa da idade? Ele já tirou um rim. Ah, Ah, é. Daí um rim não funciona direito. E também a questão mais é a questão de idade dele. É, 80 idade, né? Ele não anos, né? suportaria um Eu acho que transplante. não. Aham. Acredito que não. A gente já Mas foi. isso tem a ver com alcoolismo, não? Eu não queria entrar nesse assunto. Deixamos lá Tá, então. mas eu acredito que uma das causas e a outra causa também é a alimentação. Alimentação. Eu acho que duas coisas é muito interessante. É. Eu achei muito interessante, eu tava dando uma olhada, que tu tem, né, um livro, né? Vários livros. Vários livros, desculpa, Sim, mas vários. nesse tema aí, né, de alimentação. Né? Tenho sobre Né? o emagrecimento emocional, mas Isso. só falando da parte psicanalítica da Ah, superalimentação, né? perfeito. Não sou nutricionista, não Sim, falo sim. sobre alimento, né? Não posso Aham. fazer isso, mas Claro. eu falo por que que a pessoa se superalimenta ou se alimenta de maneira errada, Perfeito. né? Porque ela Eu achei come bem as interessante. emoções, ela come as emoções. Perfeito. Né? Então, eu sou lacaniana. Lacan era Freud, né? Sim, ele Então, fez acaba sendo uma, Freud também. ele fez uma volta, né? Sim. Redesenhou, né? Não, o Lacan falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: eu sou quem quiser ser lacaniano, seja lacaniano, mas eu sou freudiano. É isso aí, né? pega essa base, né? É, mas como eu Muito sou mais massa. dura Ele na foi super queda. honesto, né? Não, mas Lacan era o corte É. lacaniano, ele é muito Quem honesto, quiser né? seja, mas Pô, ele dá Eu um sou- corte. Você Curioso. tá mais pra que linha da psicanálise? Eu gosto mais de Lacan também. Você também é lacaniano? Também gosto Eu mais de também. Lacan. Eu sou muito. Eu gosto mais do corte, o corte tramontina, né? Tô ariana, né? Eu gosto. Eu gosto do corte lacaniano. E a gente tá indo para as considerações finais. Ô, Alcides, cara, que história, hein? Tem muita coisa que a gente já teve um contato, Alcides, né? Mas muitas coisas a gente ficou sabendo hoje. Você é um você trouxe, né, vencedor? bastante coisa. É. Obrigado. Você eu diria que você é um empreendedor da dependência química, cara. Um empreendedor E que- de vida né, também, de é. salvar vidas. E que siga assim, né? Obrigado. E que siga assim. Sabe- Você vai ficar por São Paulo por esses dias. São Paulo, exato. Mais uma coisa que eu queria dar uma Por favor. uma falar. Claro. Que eu consegui uma editora, eu tenho um livro, essa editora ela já pegou o meu livro. Opa, Ai, eu fico tão vamos feliz falar disso com aí. isso. Vamos falar Aham. disso aí. Se chama Mentoria Terapêutica. Tá. Logo, já passou pelos processos todos, né? Tá na diagramação? Já passou pela diagramação. Que já bacana. Ai, eu passou adoro pela- esses livros. Daqui a pouco eu tenho. Sabe, hein? É, ele o meu tá saindo aí. Ele passou por todas as fases, agora tá na finaleira, né? Vai Sim. depois, quando tiver nas plataformas, daí Ai, sim. que delícia. Legal, vou né? querer. Aí a gente vai falar, vamos falar Vamos falar. disso. Você volta aqui com o teu livro. Porque é isso. É isso. Quer dizer, a pessoa que fica refém ou que desenvolveu a doença, mas que fica na vitimização, tá a prova aqui, ó. Dá para fazer, dá para sair, desde que você aceite, Nossa, é que você se totalmente possível. compreenda. Olha E- você, olha aí. Olha, e a Eliseu. gente caminhar, né? Claro. Agora, precisa abrir mão de um monte de coisa em detrimento de ficar limpo. A gente sabe disso, quanto é difícil, né? E pensando nisso, que mensagem que você deixaria
naquela câmera ali para os addicts que estão buscando, para as famílias que estão em dificuldade, o que você diria, Alcides? Qual o caminho dentro daquilo que vier no teu coração aí, do que você manja? Uma história judaica que chegou pro rabino, né? Rabino, como é que tu se tornou rabino com todo esse teu conhecimento, né? Eles estavam à beira da praia. Aí o rabino levou ele até uma parte assim, como é que eu vou me tornar que nem você? Não, vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá que eu vou te mostrar. Levou até lá a parte e pegou o aluno e baixou a cabeça dele. E ele ficou embaixo d'água, ficou embaixo d'água. Mas ele não aguentava mais. E ficou embaixo d'água e o rabino segurando ele. E daí quando o rabino viu que ele não conseguia mais respirar, ele tirou assim. E ele levantou assim, despertou. Meu Deus, ai, por que tu fez isso? E daí o rabino olhou assim pra ele. Tu quer mesmo se tornar o que eu sou? Tu tem que buscar a mesma coisa que tu queria quando tava lá embaixo. Você lembra o que tu queria? O que tu queria? Eu queria ar desesperadamente. Então, assim, às vezes a gente tem que procurar a nossa recuperação desesperadamente como o ar que a gente respira. Obrigado, tamo junto. Caramba, Nossa. que final! Alcides, obrigado. Obrigado Muito mesmo, bonito. gratidão. Que sensacional. Que Obrigado. pessoa Buscar- bonita você é. Buscar Obrigado. desesperadamente. Buscar desesperadamente. É isso. Alcides, obrigado. Eu agradeço, que é isso. Nossa, muito obrigado, de verdade. Você me ensinou muito. Amém, Hoje obrigado. foi uma Que noite honra ter a sua abençoada. presença. Amém. Vá. Obrigado. Eu Então que é isso. sinto. Imagina. Obrigado vocês aí também, Então, galera. com a gente hoje aí, finalizando, né, Thalá? Alcides, o desbravador. Opa. Procure sua recuperação desesperadamente. Que mensagem. Obrigado, Maravilhoso. Alcides. Valeu. Obrigado. Uhul!